Opa, pessoal, olha aqui mais um videozinho, dessa vez aqui, um vídeo, eu não sei se é polêmico, porque eu, sinceramente, eu não me importo, mas é top 10 personagens femininas dos animes e mangás. No caso, o meu. Que é um vídeo de top melhores, ou top personagens, top preferências, top obras, top... E me recomendaram aqui, eu vou fazer aqui, só que, gente, cabe se vocês me pedirem top 10 obras da minha vida, eu só vou ter duas, ou se brincar três, e olhe lá. Tipo, sei lá, como essas pessoas têm tanta certeza? Eu só não tenho. Né? Ah, é porque você não tem personalidade e você não consegue se afirmar. Um pouquinho, sem a menor dúvida, mas é muito mais uma questão de é tão perene o que é melhor e o que é bom. Qual é o critério? No fim, 90% desse tipo de vídeo é, ó, do que eu consumi, isso aqui foi o que eu achei melhor, com os critérios que. Ah, tá. Qual é o melhor carro? Melhor carro pra quê? Pra corrida? Maneiro. Pega uma Ferrari e vai num centro urbano. Tenta andar no trânsito pra você ver se é gostosinho. Você não passa a primeira lombada. Né? Ah, melhor carro pra selva. Então, melhor em que sentido? Existe realmente um melhor? Talvez de quesito técnico, mas você nunca pegou uma obra que. Acaba, a obra é tecnicamente perfeita. Você não tem o que reclamar da obra, a não ser frescurinha que você sabe que é frescura, mas você não conseguiu clicar na obra. No final é uma mistura de. Acho que são três. Vamos lá. Por que esse tipo de conteúdo, esse tipo de coisa nasce? Basicamente é porque as pessoas não sabem o que elas gostam. A pessoa não sabe o que ela gostou. Eu gosto muito de dar esse exemplo porque é muito caricatural. Em filme da Pixar, por exemplo, Toy Story. Tá lá Toy Story e a pessoa fala: Nossa, esse filme é bom porque na porta tinha arranhado. Porque um dos animadores, eles viam lá que o 3D tava muito bonitinho e pediam pra enfeiar o 3D. Nossa, olha como esse filme tem a detalhe. Aí você vai pegar, nossa, tem aquele frame naquele. Não. Isso é uma composição. O bom é a percepção do bom. A técnica é a percepção da técnica. A obra como um todo é sempre um todo. Você pode querer desmembrar a obra para que ela fique mais fácil que você entenda. Então, do que eu tô falando? Normalmente a pessoa não sabe do porquê ela gostou. Às vezes, por exemplo, o que mais tem é. Ah, tal personagem é forte. Logo, todo personagem forte é bom. Tenho certeza que se você já pegou, bateu o chão, você sabe disso. Um personagem é bucha, ele é ruim, não importa se ele esteja bem escrito, se ele não vence. Então você não traduziu eu gosto de quando uma problemática é resolvida. Não, você gosta quando um personagem bate. Então, você percebe que na verdade quando a pessoa faz um top assim, normalmente já tá falando sobre si. E às vezes sobre si querendo passar de tecnicamente. Ah, Lê, qual o problema? Nenhum. Nenhum. O problema é que quando você fala sobre si, você normalmente é aquilo que mais muda. A obra não muda. A obra não muda, você muda. Tenho certeza que você já pegou alguma obra que você detestou, deu uma chance um tempo depois, meu Deus, obra da minha vida. Uma obra que tá todo mundo elogiando, você não gostou, mas você não sabe nem o porquê. No meu caso, por exemplo, recente, é Kaoru Hana, um romancezinho. E, cara, foi um dos romances mais água pra salsicha. E sabe por quê? Principalmente linguagem. Não gostei da linguagem serene, pseudo-coisada que a obra tem. Pra mim isso é um problema. Eu falo isso pras pessoas, as pessoas só fodem esse cara na minha cara, porque foi um dos maiores romances que o público Hong Kong mais amou. E eu não gosto. E pra mim é um defeito, é um problema. E, então, eu não gosto desse tipo de vídeo. E aí a gente entra pra melhores personagens femininas, que a gente entra naquele anacronismo filha da mãe de... A pessoa quer elogiar, só que a pessoa só consome shonen. Só consome Battle Shonen. Aí a percepção de personagem feminina dele é a mais distorcida do mundo. Ah, é a Erza lá de Fairy Tail, que é uma boa personagem. É, sei lá, a Mikasa. Quem que lembra na época da Mikasa, pô? A Mikasa com salsicha igual o campo. Oh, essa personagem é boa. Por quê? Porque ela é forte e não depende do protagonista. Você percebe que no fim, o ônus de qualidade é que você não gosta de ver um personagem humano falhando. É sempre ter que ser um super-herói. E na verdade, está limitando a mulher a ser apenas um arquétipo do homem. E tem muito homem, merda, uma porcaria escrito. Aí os Power Fantasy genéricos da vida, os CK genéricos da vida. Então uma boa mulher é aquela que é tipo um homem, que pode errar e ser ruim como homem, uma boa mulher escrita. Por aí vai. Aí vem signos, vem construção social, vem percepção de gênero, vem estapafúrdia, que é você tá cansado de algum gênero ou subgênero, e por aí vai. Então, no fim, dificilmente eu acho essa discussão em lista proveitosa. Ah, então por quê? Porque me recomendaram, eu quero aqui ver. Né? Tanto que acho que é a única lista que eu vi aqui no canal para música, abertura. E olha como eu fui lá, né? Além, então quer dizer que esse tipo de vídeo é inútil? Não, pô. É mais uma apresentação. A questão é indicação, apresentação, histórias. Eu não preciso que a história. Eu não preciso que uma das histórias. Dragon Ball. Dragon Ball não é a melhor obra do mundo, mas é uma das minhas obras favoritas. Eu não preciso que
aquilo que eu mais amo seja o melhor. Eu só preciso amar essa porra. Entendeu qual o ponto? Tá querendo fazer assim? Por um acaso, talvez eu ame a personagem mais bem escrita? Pode, mas também não pode ser. Porque a arte, ela é sobre conexão humana, sobre passar sentimentos. Então talvez a arte mais bem escrita, mais bem avaliada, mais bem pensada, mais bem conectiva, seja a melhor arte de todas. Mas talvez não, porque é sensação e sentimento. Eu tenho certeza que você já pegou alguma historiazinha. Ah, porque tal personagem parece com a minha amiga, tal personagem parece comigo, tal personagem parece com o meu irmão, tal personagem parece... Essa personagem aqui parece o meu primeiro amor, alguma porra assim. Você se apegou com a personagem com motivos bobos e banais. O problema, gente, não é motivos bobos e banais, é você só ser, ter e ter motivos bobos e banais. Tá vendo com o pontinho? O problema não é a simplicidade, é você ser limitado igual à simplicidade. O problema não é a profundidade. Ai, essa personagem é boa porque ela é profunda. Nossa, como eu caguei. Não é sobre esse o ponto. O famoso se divertir com a obra, sentir a obra, é o que a obra faz, você sente, você valora esse sentimento. Como é que você compara uma obra de comédia com uma obra de drama, uma obra melodramática com uma obra de alto astral? Sabe por quê? Você não compara. É simplesmente um estado perene da sua vida. Quando você quer. Eu já falei aqui, eu vou dar aqui de novo uma das obras da minha vida, que é essa da. Ai, cadê ela? Essa daqui, uma obra da minha vida, é uma obra absurdamente medíocre. Essa obra é medíocre. Ela é medíocre. Não tem nada de novo. Não tem nada de profundo. Não há nada nessa obra. O que tem nessa obra, essa obra tirou os sorrisos mais importantes que eu já tive que dar na minha vida. Você pode dizer que é sorte, como foi. Você pode dizer destino, sorte, causalidade. Mas nada muda que o sorriso que essa obra me deu, seja obra de conforto, foram um sorriso mais importantes do que qualquer lágrima que muitas outras obras tiraram de mim. Não quer dizer que eu não posso dar 10. Porque ela não é tecnicamente bem feita, ela não é profunda. Ou pior, ela não é impressionante em absolutamente nada. Tanto que o C7 aqui é uma das notas mais justas de todas. E esse é o problema do tecnicismo e o academicismo. De você achar que uma obra ela é algo análogo à matemática. Não, tá bom? E eu falo isso exatamente por quê? Porque, ai, não concordo. Foda-se se eu não concordo, foda-se o que ele acha. Só tô aqui me defendendo disso, tá belezinha? Ah, não concordo com tal personagem. Por quê? Porque eu tenho os meus critérios, ele pode ter o dele. Então sabe o que seria legal? Top 10 critérios que me fazem amar personagens femininas, não top 10 personagens femininas. Porque ele vai falar aqui, caralho, é 40 minutos, puta que pariu, achei que era 9. Puta! Ah, talvez tenha. Falei merda. Foi mal. Talvez eu falei merda. Talvez ele dê aqui os critérios do que ele mais gosta, dos critérios de como ele julga e como ele sente os personagens. Ou seja, o porquê ele gosta é mais interessante para mim, é mais proveitoso para mim do que porquê ele gosta. Porque se ele falar para ele, é só o que ele gosta. Ele vai estar se abrindo para mim. Desgraça. Ai, que tá série desgraçada. Ele vai estar se abrindo e eu não vou ter os signos para decodificar ele. Ao mesmo tempo, por isso que quando você percebe lá o pessoal elogiando muita obra, você percebe que, na verdade, não é bom nem ruim, é só o que a pessoa gosta. Ai, nossa, como o Solo Leveling é maravilhoso. O cara só quer uma fantasia de poder, tá tudo bem, nada contra, tá? Nada contra. Aí vem, ai, essa personagem feminina era chata. Por quê? Porque ele só consegue ver a personagem feminina como o ônus de mulher que ele gosta. E quando ele vê um personagem que gosta de mulher que ele não gosta, ele acha a mulher chata. Pode ter esse ponto. E tem outro ponto também do que seria esses signos femininos, hein? Não vou falar sobre isso agora, porque senão, pô, já tá com 10 minutos. E eu nem cliquei no vídeo. E o vídeo tem 1 hora. Vamos. E tô prestes a ficar melhor ainda porque estamos em mais um Top 10. E hoje é um Top 10 mais do que especial porque vamos falar das personagens femininas dos animes, das mulheres. Outro ponto, desculpa, eu tive só por isso. Foda-se, mulher. Não, de verdade. Mais me vale um homem escrito por uma mulher na vivência e pela percepção de uma mulher. Porque adivinha? Exatamente. Então, quando alguém no universo ficcional, de livro ou mangá, vem top 10 mulheres, sabe aquela putaria lá de Kimetsu, da de cabelo rosa andando com os peitos balançando e o Tanjiro, oh meu Deus! As pessoas estão vendo, e o pessoal, oh meu Deus, olha como ele é bonitinho, só pode ter sido realmente escrito por uma mulher. Uma cena de Boku no Hero qualquer, daquele corno do Midoriya também é assim. Então a pessoa não sabe nem perceber e decodificar os signos do porquê ela tá sentindo, do porquê ela não gosta. Os signos de vergonha e tal. Ou seja, a cena é peitos balançando, com um decotão. Se você brincar e fazer um paralelo simplório, é a mesma cena. Só que por ela saber que foi escrito para mulher, ela sente a priori que é respeitoso. Como ela sabe que foi escrito por um homem, a priori é como se ser pervertido fosse uma característica
masculina. Aí quando veio um cara, os meninos, você sabe, os meninos, 12 anos, tá com hormônio, deixa eles serem assim. Olha, não queria ser meio problemático, mas você percebe. Tô falando, tô falando sobre isso, caguei pra personagem feminina, porra. Mas me importa, sabe por quê? Porque, vamos lá, Kishimoto, foda-se. Ai, as personagens femininas de Kishimoto são ruins. Sim, porque tem um bando de personagem masculino, cacete merda. A Tsunade é foda, sabe por quê? Não é que ele desaprendeu a escrever, é porque ele foi focar em outras coisas. O senso geográfico da primeira temporada, do começo de Naruto, era maravilhoso. Você pegava lá o local, ambiente, cultura, arquitetura, maravilhoso. Mas pra fim, era floresta genérica e montanha deles lutando. O Kishimoto não desaprendeu, é simplesmente uma questão de foco narrativo. Foi focar mais no Naruto, no Sasuke. E a Sakura? Foda-se a Sakura. Assim como a própria Tsunade. Assim como o próprio outros personagens. Tá vendo o que eu tô falando? Então, às vezes, as pessoas não sabem nem o porquê dos erros, né? Cara, se eu não me engano, tem um livro de um japonês, de um professor japonês, que ele fez, literal, uma tese defendendo do porquê Naruto é machista. Misógino, pra você ter noção. Acho que, na verdade, nem é misógino um termo certo. Acho que no japonês é algo... A tradução é misoginia introsenar. É tipo sabor misoginia, né? E claro, eu discordo 100% até Boruto, quando todas as mulheres viraram donas de casa. Porque aí é aquela desgraçaira de que tá tudo bem a mulher querer ser aventureira, desde que no fim ela vire mãe. E fudeu, né? Mesma coisa de Dragon Ball, essas coisinhas meio boba. Por quê? Porque tá cheio de mulher pervertida pra caralho, a autora de Ramameio, tá um monte, mano. Sabe por quê? Porque no final as pessoas não consomem shoujo, não consomem josei. E eu não falo como, o cara. Não, gente. Não. É porque eu gosto de boas histórias. E tem uma coisa que eu cago pra subgênero e gênero. Se não faz sentido no Japão, imagine aqui, porra. É só propaganda de organização. Dos animes. Pra quem não sabe, a ideia desse vídeo foi tirada do comentário mais curtido do último da Tia Pra você ter noção, o Japão é machista pra caralho, tenho certeza. Mas uma maior quantidade de autoras femininas, até mesmo com obras feministas, ativamente feministas, é do Japão. As obras mais progressistas, mais tipo mulher, feminismo, desconstrução do gênero, é no Japão. É bizarro. Porque, como a gente já falou aqui, eu já falei alguma vez, o Japão, exatamente por ele não ter liberdade, que ele tem liberdade pra caralho. Feito por um grande amigo meu, tamo junto lá. Sendo que eu fui meio reticente fazer esse vídeo, porque lá no passado eu fiz o meu top 10 personagens, onde eu falei de protagonistas, vilões, e o top 10 definitivo, e tinha algumas personagens femininas citadas nesse vídeo. Sendo que, pensando melhor, já fazem quase 2 anos que esse vídeo foi postado, a minha opinião e referências mudaram até então. E se tem uma coisa que é muito subestimada... tá legalzinho, viu? Tá legalzinho. Falada, são as personagens femininas nessa mídia específica de anime e mangá. É o que tá mudando. Cara, eu discordo pra caralho. A cultura de anime é voltada em mulher. A cultura de waifismo é voltada em mulher. Talvez especificamente Battle Shonens da época 2000 a 2010. Concordo. Pelo que eu vi, tá, gente? Eu não tô falando a verdade, pelo que eu vi. Deixa eu palpitar com um pouquinho de base. Aí eu concordo. Mas é um subgênero dentro de um gênero dentro de uma indústria inteira. Porra, mano. Cara, literal, nessa temporada de anime, o que mais tem nessa bodega desse caçamba é um monte de protagonista feminina. As famosas, quem aqui não se lembra, lá em 2010, quando lançou o K-On!, acho que K-On!, foda-se, quando lançou o K-On!, e a primeira onda foi, por que caralho eu vou ver um bando de menina fofinha sendo fofinha em uma história feminina, em uma colégio feminino. Colégio feminino era um demérito naquela época, porque as pessoas, não, só mulher, por que eu vou querer ver só mulher? E adivinha? Pum, olha, subgênero e gênero inteiro. O que acontece, na verdade, é que, como a indústria do anime é uma indústria, e é a indústria mais ativa de animação do mundo, você tem uma que a gente chama de oscilação de qualidade média desgraçada por causa do excesso de produção, por causa das famosas mesas de diretório, mesa de diretório. Você vê lá no estudo de animação, ele fala isso um pouquinho. Estudo de animação, problema dos animes modernos, porra assim. Que faz com que, em uma temporada, você tenha 10 animes incríveis, na próxima, e olha lá. Em uma temporada, todas as meninas são o arquétipo mais bobo e juvenil de percepção de mulher, e no outro tem as 10 melhores mulheres que você vai ver. E por aí vai. Lê, então você tá falando que o Japão não tem problema de mulher. Não, porra, se eu não fosse autor de Fullmetal, não tô falando disso. Eu tô falando exatamente de que não é uma caricatura.
Porque pra você ter um comparativo, você tem que comparar com as outras partes do mundo. Então, mesmo já. Mas só você pegar o quanto de mulher foda, de escritora foda, de mangaka, de diretora foda tem na indústria dos animes. Se eu pesquisar, eu falo que dá de 10-1 pra Hollywood. Ó. Só não faço isso porque eu tenho preguiça. Mas, historicamente, essas personagens sempre foram meio que deixadas de lado, até mesmo pelos próprios Ai, autores. Falou merda. Aí falou merda. Desculpa. Aí, aí tu não sustenta isso aí, não. Por quê? Como eu falei, se você assistir shows, você vai ver o que você mais vai ver é personagem feminino bunda, bosta. Que é o contraponto, o pagode emocional. Pagode emocional? Pícaro. Ah, foda-se. Que ele é só o bonito, que ele é só isso, que ele é só aquilo, caricatura. E, tipo, só homem erra a escrita, mulher não erra, não. Oh! Então, tipo, homem erra. Então, homem erra naquilo que tem menos vivência, beleza. Então, por que, cara, o autor consegue falar sobre shogunato? Consegue falar sobre o mundo lúdico? Pode escrever sobre dragões, mas ele não acerta a porra do escrito de uma mulher? Não faz sentido, né? Porque, na verdade, quando um homem tem dificuldade de escrever uma mulher, ele tem dificuldade, antes de tudo, de ser humano. Ele só consegue escrever arquétipo. Ah, leia os signos de mulher. Nem vou falar sobre signo de mulher, que isso é algo que eu... Foda-se, puta que o pariu, velho. Entendeu? Principalmente porque a maioria das obras de shoujo, joseis, elas são sobre literal a desconstrução da mítica. Não, você pega Kill Honey, pô. Acaba, mano, pega Kill Honey. Ah, lê, é muito sexualizado. Pega o filme do... Ô, caralho. Mas eu recomendar essa merda aqui, ela é muito caricatural, é muito Japão. Ah, mas foda-se, né? O pessoal gosta desse autor. Kill Honey filme lá do... Um diretor lá que fez o Minus One, se eu não me engano. É Minus One? Não, Shin Godzilla. Tá mudando, mas historicamente, essas personagens sempre foram meio que deixadas de lado, até mesmo pelos próprios autores. Então achei... Não. História semanal. E Battle Shonen, o personagem fez a sua função, pum. A Bulma foi esquecida. Ela não tem mais tanto foco. O Yantia, o Ririn, o Caos foram esquecidos em próprio Dragon Ball. É questão de função e manutenção do hype. Ah, então por que tem pouca mulher? Porque não existe cota, cacete. Uma obra, se ele quiser, não tem mulher em Baki. Tem mulher em Kengan Ashura. Logo, e pega aquela corninha de olho preto, que é literal um signo de tesão no protagonista. Compara ela, que tem 10 milhões de vezes mais quadros no mangá, com a namorada do Baki, que aparece pontualmente. Qual das duas é melhor bem escrita? Não tô falando que você não pode gostar da mulher, ela é muito divertida. E a do Baki, ela tem uma função muito definidora. Ela vai lá, fez a função e foi embora. A própria mãe do Baki. Então, se a gente tem uma obra que quer focar em um arquétipo feminino, você reclamar disso é você querer tecnologia em uma obra de medieval. Mas a ficção pode ter tecnologia, mas eu não quero botar tecnologia numa obra medieval. Porque, na verdade, isso vem de uma ideia de querer, entre aspas, educar o público. E eu acho isso idiota. Idiota. Pra caralho. Eu sempre vou achar isso idiota. Eu concordo. E soma mais. Mas se a obra conseguir, ela conseguiu. Entendeu qual é o ponto? Ah, seria legal. Seria legal? Por quê? É a mesma coisa de eu ir lá no anime de menininha, aquela de menina de escola feminina, e pedir, pô, tinha que ter menina aqui. Por quê? Porque aqui a gente entra em outra problemática. Você não consegue se ver além do gênero? Tem que ser um homem? Tem que ser uma mulher? Você não consegue se ver além do corpo? Foda-se, eu vou dar esse exemplo aqui. Porra, qual é o nome? Puta que pariu, me fudi, eu não lembro o nome. Porra, foi um dos animes que eu mais gostei da temporada passada. E eu tenho certeza que eu não vou lembrar o nome dessa desgraça. Cadê, velho? Cadê, mano? Impossível. Ah, posso colocar season passada. Aí, anime, seasons. É esse aqui. Cadê? Aqui, ó. Esse aqui. A protagonista. Ela sou eu. Aqui, ó, se vocês quiserem aqui, esse anime aqui deve ter... Esse anime deve entrar no top 10 de... Se você assistir, esse anime ele entra no top 10 personagens femininos. Até porque é literal sobre a vivência feminina, percepção, machismo simbólico... Simbólico não, é machismo de introspecção, de percepção. E nessa porra dessa obra, que o foco é a mulher, o único homem que tem um foco maiorzinho, esse cara é The Goat, filha da puta. Mas se você apaga esse corno, ela ainda brilha. E ela sou eu, não um homem. Você tá vendo? Ah, ele está problematizando. Eu tô! Porque quem problematiza, no final quem ganha é quem é mais louco. Eu sou mais louco que todos vocês. Porque dá pra problematizar tudo. Porque alguém que o ficcional estraga não vai conseguir viver na realidade. Porque o problema é o muro que tá quebradiço, não que tá em cima do muro. Porque o muro, quando tá quebradiço, ele vai quebrar com coisa em cima ou não. Porque só basta o vento, que não tá no seu controle, para bater e derrubar. Entendeu o que eu tô querendo dizer aqui?
achei que fazer esse vídeo aqui seria bem legal por causa exatamente disso. Afinal, essa fama de mau uso de personagens femininas nessa mídia vem de alguns lados, né? A gente pode falar... Mas... puta que o pariu. Como eu detesto isso, velho. Quem console... Não... Mano, só elogia. Porque senão fica feio, porra. Porque se a gente, se eu for literal no anime da season. No anime da season. Ah, Lê, mas e o passado? Faz isso no passado também, porra. Ó, toma. Toma aqui. Aí toma um. Aí toma um aqui. Aí aqui... Ah, não. É zero, foda-se. Toma aqui, toma aqui. Ah, não quero porque não é, tudo bem. Aí você vai aqui, Iruma. Você vai aqui, top. Você vai aqui, sei, mais ou menos, mas tá bem escrito aqui. Aí você tem isso aqui, foda-se. Aqui. Aí você tem aqui, aí você tem aqui. Aí você tem um Prisma do Amor. Aí você tem aqui. Aí, vamos na temporada passada. Olha, tem um gay. Quem gosta de gay, foda-se. Aí tem Frieren, foda-se. Você pega aqui. Ah, foda-se também, não. Aqui foda-se. Vai pro quinto do inferno. Foda-se. Aí você pega aqui também. Aí aqui. Aí pega aqui. Aí pega aqui, ó. Pra quem aqui achou nessa porra desse cara. Pega aqui também. Olha. Mas olha. Tem isso aqui e tem isso aqui. Tem isso aqui. Tem isso aqui. Tem isso aqui. E tem isso aqui. Parabéns. Isso se chama média da indústria. Me mostra uma média da indústria que tá aí. Tem lá o Hollywood. E tem lá Velma. Tem Hollywood e tem os filmes da Marvel medíocre que estão lançando agora. Me explica. Isso daqui é só um viés de confirmação. Se você olha para um formigueiro, a única coisa que existe vai ser esse formigueiro. Só. Então, se você só procurar aspecto negativo, só vai ter esse aspecto negativo. Ah, Lê, não importa se é 10 ou se é ruim, isso é problemático por ser problemático. Então quer dizer que literal não se pode escrever ruim agora nessa porra? Tem que ter um corte. Não dá bom o suficiente. A necessidade do bom é o contraste com o ruim. Assim como a necessidade do ruim é o contraste com o bom. Se você dá a oportunidade do bom existir, você tem que dar a oportunidade do ruim assistir. Lê, mas aí tem um anime do cara lá das namoradas. Tá na 5ª temporada. Tem um anime da geladeira que tá na 2ª, 3ª temporada. Maneiro, eu vou pegar os 20 animes merda que lançam. Quantos estão na 5ª, 6ª temporada? Tá pegando literal as exceções desses animes esquecíveis, que são os animes esquecíveis, de consumo passivo, que morrem. Aí tem... eu esqueci o nome dos animes que o pessoal chora pra ter. Aonor assiste lá, boa não que você assiste. E ele não tem 5ª temporada. Todo mundo fala que a adaptação do anime foi uma merda. Ou que não foi jus ao mangá. Então, eu não gosto desse tipo de coisa. Eu falei, pra mim o Japão é muito machista. Mas, assim como um aliado ruim é problemático, um inimigo também é problemático, inverte, era pra ser ao contrário. Então, não, fica de boa. Sabe por quê? Porque lá, assim como o Japão é machista, literal, você tem um subgênero inteiro focado apenas na sensação e nos desejos e valores femininos. Então, assim como você tem o eti, com a mulher peituda, com o peito igual uma porra de um negócio explodir na cara da filha da puta, você vai ter o cara mais gostoso do mundo pra mulher, numa outra obra pra ela, com a mão gigantesca daquele corno, signo do que a mulher mais gosta, pelo menos as japonesas. E sabe o que eu falo? Que o problema nunca é o que tem, mas o que falta? Tá, homem é tarado. No Japão, mulher também pode ser. A menos que, literal, você coloque ser tarado como uma característica masculina. Uma mulher não pode ser tarada, porque aí ela, na verdade, está se tornando um homem. Então, mulher não tem libido, mulher não gosta. Aí quando a gente vai pra Dark Romance, na nossa coisa aqui, o pessoal ataca, né? Você tá vendo, né? Da situação do Japão e do seu tratamento com a figura da mulher, que é uma discussão complexa demais e profunda demais pra estar nesse vídeo, mas eu acho que esse fenômeno acontece por causa de uma coisa chamada categorização da indústria do mangá. Se você é alguém que consome mangás, vê animes... ele vai cair nisso, não! Gente, isso só é propaganda de produtora. Isso aqui são só signos base. A gente tem essa sensação de shounen e shoujo porque a gente consome... Não é o shounen, a gente consome o Battle Shounen. O Battle Shounen vira sinônimo de shounen. A gente pega os shoujos de romance, os Hong Kong, a gente traduz como shoujo, os seinen, os joseis. Porra, você pega um monte de seinen. O que mais tem em seinen nesse cacete é menina fofinha fazendo coisa fofinha, porra. Atualmente, em algumas revistas, 65% de quem consome shounen é mulher. Tem um vídeo que eu falo sobre isso, das mulheres dominando. O canal do Analyze, tem aqui um react, se você quiser ir lá, Analyze Mulher. Só pegar lá, você pega. Então, não, isso não é no Japão. Aqui a gente tem um pouquinho disso, porque a gente exporta, ou exportava a seleção da seleção. Então a gente pegava o shounen, dentro do shounen o Battle Shounen. A gente pegava o shoujo, dentro do shoujo, shows de romance. De triângulo, essas porra. Do seinen, a gente pegava o seinen do Dark Seinen, entre aspas. E o Josei. Aí fodeu, o Josei fodeu. O Josei entrou dentro do seinen.
Não, isso é chamado de viés de confirmação ou viés de percepção primária. Essa aqui é uma distorção, não de lá. Se ele estivesse falando daqui, da percepção do ocidental, beleza. Ele tá falando aqui de algo que ele não conhece. E eu falo tranquilamente, tá? Sabe por quê? Shounen é jovem, pode ser mulher também. Frequência, você provavelmente deve ter visto. E por incrível que pareça, pode ser mulher. Por quê? Porque isso não funciona mais. Claro que o Japão ele é lento em certas coisinhas, mas certas coisinhas ele só é reativo. Não é que ele é rápido, ele é reativo. 65% das mulheres. Assim, Lê, é todo shonen. Aí é que a gente entra. A gente tem a Shonen Magazine, tem a Shonen Jump. Então, na verdade, essas revistas, mesmo elas sendo shonen e demercadoricamente shonen, a principal característica é do público que consome a revista. Então, quando você tem uma revista semanal, o público vai ter uma característica. Quando você tem uma revista mensal, o público vai ter outra característica. Então, na verdade, o público de cada tipo de revista é mais impactante na forma e no padrão de consumo do que essa categoria plástica, que já entrou como um ônus comum. Ela é sinônimo de tanta coisa que no final isso aqui não significa nada. Mais uma sensação. Belezinha? Tá, pessoal? Visto em algum lugar que aquela obra era um shonen, era um seinen, era um shoujo e os seus respectivos gêneros. Esses nomes representam a demografia daquela obra, ou seja, o seu público-alvo. E essa criação de categorias cria obras que não estão mais preocupadas em ser plurais e falar de absolutamente E daí? Eu tô fazendo uma obra sobre skate. Por que cara tem que falar sobre patins? Tô fazendo uma obra sobre carro. Eu tenho que colocar sobre moto? Aqui, na verdade, ele não foi para demografia, tá falando sobre gênero. E ele tá falando aqui, como eu falei, Battle Shonen é uma demografia dentro do shonen. Então, dentro dessa demografia, você tem vários subgêneros. Mind Game. Fantasia lúdica. Isekai. Caos urbano, que foi colocado com Bleach, essas porra. O que tá querendo falar é que isso daqui é seu público-alvo. E a demografia, como eu falei, aqui até revendo aqui pra ver se eu não tô espantalhando ele, isso é gênero. Sci-fi, Velho Oeste. Isso é uma necessidade causal de passar informação e gerar a gestão de expectativa. Ele querer dizer que isso daqui é um tipo limitante, sei lá. shonen, sobretudo o gênero Battle Shonen, o famigerado anime de lutinha, com obras como, por exemplo, One Piece, Dragon Ball, Naruto, Hunter x Hunter, entre outros vários que você com certeza já ouviu falar, são voltados exatamente para o público shonen. E shonen significa literalmente jovem, no sentido masculino, né? O jovem. O que faz com que essas obras famosíssimas que todo mundo conhece fale diretamente com o jovem e não com a jovem. Ele tá preocupado em agradar esse público e não ter boas representações de personagens femininas e blá blá blá, até porque isso não é um tema que talvez agradaria essa galera. E é por causa disso que... Também outro bullshit, tá? Isso depende muito do tipo de obra que está sendo feita. É que a questão do Battle Shonen, se você quiser falar aqui, é porque é porrada. Bem, ver uma mulher apanhando de homem, digamos que talvez não seja muito agradável para adolescente. Lê, cara, o que você tá falando? Eu tô falando, tô dando de maluco. Eu tô dando de maluco. Se o meta é problematizar, a gente problematiza. Porque não tem, de fato, nenhum problema, né, mano? A questão de características de gênero é exatamente isso, né? A força é mais atrelada ao homem, e o homem é aquele que tem os seus impulsos mais violentos de ação. Então, a maioria dessas obras tem como esse arquétipo a questão de força, né? Eu gosto muito de citar Bach, porque se eu não me engano, Bach é shonen também. E Bach ele sintetiza muito bem o que é esse Battle Shonen, o que é essas obras de luta. E querendo ou não, a emancipação masculina, se dá pra dizer assim, vem muito do seu próprio trabalho braçal. Então isso acaba retroalimentando com aquilo que a gente tinha no passado. Se pega um pouquinho de Joey, por exemplo, ele fala um pouquinho sobre isso. Isso significa que homem não quer mulher porradeira? Cara, tem Black Clover, Fire Tail. Pessoal maluco quando apareceu a primeira vez a Caulifla, doido pra ver a mulher lutando. Cara, você lembra não quando a 18 quebrou o braço do Vegeta? E isso nos, 20, 30 anos atrás. Você tem um foco, fato, mas esse foco não é incapacidade, é simplesmente foco. É simplesmente foco. Então não é esse o ponto. Pô, se você pega, então, Cavaleiros do Zodíaco, que literal tem características de obra shoujo. Não é que eu tô falando característica. Obra shoujo. Homens bonitos, e muitas mulheres gostavam de... Adivinha? Cavaleiros do Zodíaco tinha uma fanbase, tem uma fanbase feminina gigantesca. Por que você acha que eles são tão bonitos, olhos brilhando igualzinho? O quê? Exatamente. Então... Não. Então essa característica é simplesmente foco. E as mulheres ruins estão atreladas aos mesmos homens ruins, né? Nem todo mangá é tipo se eu não me engano, ReZero. Que o próprio cara lá, o autor de ReZero, falou que tinha dificuldade de fazer personagem feminina. Ou melhor, fazer romance.
E por aí vai. que grandes obras amadas Ah, esse negócio de reserva aí, se eu tô falando besteira, me corrijam. pelo mundo inteiro, de vez em quando são acusadas de misoginia e coisas do tipo por causa dos seus tratamentos com algumas personagens femininas, sempre colocando elas em uma posição de donzela em perigo ou meio que abaixando as suas capacidades para que os personagens masculinos possam aparecer mais, possam ter mais importância. É, idiotice, tá? Esse tipo de análise aí é a mais idiota possível. Tem pouca coisa mais idiota do que você tentar pegar um macro e analisar um micro, tá? Você pode fazer isso como uma lente. Senão você bate igual teve aquela coisa. Eu não sei quem foi o YouTube que levantou esse trato, mas tem cara de ser youtuber falando que Hunter x Hunter tem machismo porque os poderes das mulheres são característicos de ação de gênero feminina. Ou seja, tem a menina lá que tem um poderzinho da fofoca. Aí tem a menina lá que tem um poder do aspirador de pó. Então, pô, toda vez que uma mulher tem um poder relacionado a algum tipo de atributo feminino. E isso é ruim, isso é machismo. Isso, machismo. Isso é machismo, é preconceito. Eu falo. Essa parte é ao contrário, né? Não é muito interessante. Aquele artifício usado para a mulher, ela ser a dona de casa, está sendo usado, subvertido para combate. Muito pelo contrário. É porque quando o pessoal tem uma visão binária, ela vê o elemento, define aquele elemento e não tenta reinterpretar esse elemento. Sabe por quê? Eu não assisti Hunter x Hunter, eu só vi algumas coisas, mas uma das críticas que eu já vi sobre Hunter x Hunter é que os poderes aleatórios dos homens não é tão legal, não é conectivo. Dá uma sensação de aleatoriedade não consequencial. E as mulheres terem uma temática para os poderes, se retroalimentarem na própria personalidade que isso adivinha, pelo que me falaram, é o que é reforçado mais para frente, faz os poderes das mulheres, ao terem uma referência dela. Exato. Lê, mas e questão arquetípica? Ai, Lê, e questão de preconceito, e questão de estereótipo, e questão... Peraí, estereótipo? Então mulher não pode costurar. Mulher não pode lavar. Ah, não, Lê. Os agravantes atenuantes, se são sociais, você fala da sociedade, você não fala da obra. Porque a sociedade muda, a obra não. Entendeu? Você pode reinterpretar, como eu acabei de reinterpretar, a própria ação das mulheres. A sociedade é o volátil. O que foi escrito na obra é o que está escrito na obra. Então esse tipo de análise eu acho muito pobre. Digamos assim, é pobre necessariamente. Então quer dizer que você não pode problematizar? Óbvio que você pode problematizar. Óbvio que você pode problematizar. Só que isso é uma lente. Isso não é a verdade. Por quê? Porque tá cheio de obra com viés feminista sendo cooptada por machista nesse caralho. Então a obra, ela é machista? Vamos dar mais um exemplo. Uma das minhas personagens femininas favoritas é a Korra, da lenda de Korra. Quem aqui sabe? E eu falo isso por quê? Porque as duas primeiras temporadas de Korra são sofríveis. E ninguém pode criticar essa caceta, porque senão é acusado ativamente de machismo. Se fosse um menino, gostaria. Se ela fosse homem, gostariam dela. Aí eu falo, mas você só gosta dela porque ela é mulher, então. Porque então, se tem um extremo de mulher não pode agir assim, mulher tem que agir assim. Então no fim fica bobo, fica pobre e adivinha? Emburrece o discurso. Aí a lenda de Korra acabou, acho que há 10 anos, e a gente não evoluiu uma porra. Temos vídeos de ensaio da lenda de Aang, a gente tem desconstruções, a gente tem análise, meta-análise, um aprofundamento gigantesco de cultura, ética, análise, simbologia, destrinchando cada acerto e erro da obra dessa bosta da lenda de Aang, e a porra da lenda de Korra tá até hoje sumarizada em homem versus mulher nessa porra dessa caceta. Você é obrigado a elogiar a porra do romance mal feito lá no final. Senão você é homofóbico e machista. Aí foda-se se eu reclamo dessa porra, tem na lenda de Aang. Mas tem a Rava, eu não gosto da porra da Tartaruga Leão em Aang, não gosto da porra do Megazord lá. Aí, as duas coisas que eu menos gosto, a Megazord foda-se e o Megazord foda-se no final. Você tá vendo, então, o que acaba acontecendo quando você é utilitarista de discurso? Isso é pobre. Então quer dizer que eu posso fazer o blackface dessa porra. Problematismo racista que faz o blackface, não uma caricatura nesse cacete, porque senão os únicos que vão poder ser caricaturas é aqueles que estão com status de dominância dessa porra. Então, se caricatura é a visão distorcida, uma visão hiperfatorada sobre a realidade, pegar características e extrapolá-las, e beleza nisso, você está excluindo os negros, os limitando à caricatura do blackface. Então você não pode mais ter caricatura. Então você, na verdade, está excluindo uma necessidade de ter medo do fantasma do racismo. Que não tem nenhum problema, tá? O que eu tô falando é ativamente que não foi o blackface que criou o racismo. É por causa do racismo que usaram o blackface para inferiorizar os negros. Então o problema não é a caricatura. O problema não é pegar características éticas e extrapolá-las como uma forma de
piada, seja interna, seja externa, seja de caricaturas, uma questão provocativa, ou simplesmente de hipercaracterísticas cartunescas, está ativamente no problema de inferiorizar, de arquetipicar ou de limitar o arquétipo. Você tá vendo o que eu tô querendo dizer aqui, nesse ponto aqui? Eu acho que até eu me perdi aqui, eu fui muito longe, tá? Porque esse é o problema, porque no final você fica rodando no problema e não muda porra nenhuma. É reclamar por reclamar, não complexa o argumento, não muda nada e vira ou um moralismo barato daquelas pessoas que têm medo da ficção, ou você vai para aquela inconsequência que nada é nada. E eu não gosto disso, porque é pobre. São links involuntários. Porque mesmo se fosse verdade, de todas as verdades, seria a mais irrelevante. Porque se uma obra ela é interpretativa, e você pode ter o viés, se o burro pode interpretar como burro, o inteligente pode interpretar como inteligente. Então, algo negativo pode ser interpretado de uma maneira mais inteligente. Se isso pode acontecer, uma representação racista pode ser subvertida para uma interpretação de subversão, porque os sentimentos e as sensações são isso, literal, o Lovecraft é sobre isso. O que ele colocou sobre imigrante, sobre negro, sobre o medo do terror cósmico foi retroalimentado, e hoje em dia o que mais se tem é terror cósmico de percepção com a própria coisa, pô, tem lá do racismo. Corra, jump, não olhe para cima. Só sendo caricatural. Ficção americana. A ficção americana não entra tanto, né? Ele é o contrário, ele é um filme clichê que se esconde atrás de uma crítica. Esse é o ponto, tá bom? Importância, talvez. E aí depois disso acontece um fenômeno... É aquilo que eu te falei, é militante por militante, é essa coisa chata. Porque eu já falei aqui, cara, é bizarro, eu não sou fã de E.T., mas E.T. pra mim, então, sempre é um ponto neutro. E fica naquela coisa de, nunca existe o ponto neutro. Ou é ruim ou é bom, nunca tem um meio nessa porra. Nunca não lhe incomoda. Porque você vê um fetiche da pessoa, você sente nojo, repulsa. Eu fico, porra, velho. Por que um fetiche pode? Qual é o peso? Você tá entendendo qual é o ponto? Ah, Lê. E a sociedade de ocultação de... Mano, pega essa porra dessas suas teorias de formulação e engenharia social e atualiza pra caceta da internet, porra. Cultura de bolha, caralho. Não estamos mais em 1980 com beba Coca-Cola piscando na tela do cinema. Isso influencia as massas, mas influenciava por uma baixa pressão de unicidade de exposição, cacete. Era porque você tinha a porra da TV aberta, caralho. Então você tinha lá o pessoal do Japão querendo que o dente ficasse podre por causa do açúcar, como a gente ainda tem hoje a percepção de beleza com base no ônus de, sei lá, nessas porra. Existe! Mas o problema é exatamente a não formulação do eu. Eu tô indo longe pra caralho, tá, gente? Por quê? Porque esse assunto, ele me irrita, porque ele é bobo, mas porque no final ele é simples. Sabe por quê? Vamos lá, eu vou dessa porra, foda-se, peraí. Vamos lá, cadê? Cara, cadê meu mal? Porra, como que eu vou achar, mano? Esse anime é uma merda, velho. Ele tá aqui? Acho que não. Não, acho que ele é do passado, então. É de 2020. Ai, vamos lá. Entendeu? Por quê? Eu não gosto. Aqui, essa merda aqui. Vamos reclamar de novo? Quem aqui já sabe, eu vou reclamar rapidinho. As personagens femininas desse daqui são um lixo. Os homens são a representação idiota de uma percepção de sonho infanto-juvenil, daquele adulto que se negou a amadurecer. E as mulheres são o conceito da sensualidade análogo à percepção, só. Então isso é um lixo? Não. Não por causa disso, né? Algo querer apelar, seja para um fetiche, seja para um ônus comum, se você tem que apelar, quais são as características de escrita positiva que você pode fazer? Ou seja, mesmo que isso reforce certos estereótipos, por você estar igual IA, indo para um apelo, se você está apelando porque você é um cara muito bom e sabe escrever, ou porque literal você não sabe escrever. Então o que acaba acontecendo? Os piores personagens são as mulheres. Adivinha qual é a melhor personagem? Uma mulher. E ela é a síntese de uma namorada. Ela é a namorada. Ela só é a namorada. É uma das melhores personagens. A melhor personagem apresentada é uma gordinha. Cadê? Deve estar aqui nos caracteres, né? Cadê? Foda-se. Essa daqui, foda-se. Tenho ódio dela. Foda-se. Não, ele aqui é legalzinho porque ele é o paralelo da própria namorada. Aqui é legalzinho, mas ela vem só pra apanhar. Foda-se. O único personagem decente e acabou. Cadê? Olha, nem tá aqui nessa porra. Nem tá aqui os personagens. Interessantezinho. Cadê ela? Filha de uma puta. Cadê? Deve estar por aqui.
Aqui, ó. Ela tem acho que 2 episódios, um dos melhores personagens. E some, ela tem 2 episódios e some. Um dos melhores personagens. Super divertida. Foda-se, foda-se. E aqui, ela. Um dos melhores personagens dessa porra. E ela literal. Só tem 2 funções. Namorada e paralelo. Melhor personagem. Bizarro, bizarro, bizarro. Então, o que significa? Você não precisa ir pra problemática social se a obra é ruim, cacete. Entendeu? Opa, cliquei aqui errado, foi mal? Então, se a obra é ruim, a obra ela é ruim. Ela é ruim e ela retroalimenta. A retroalimentação dos padrões negativos acontece independente se a obra for boa ou se ela é ruim, por causa da complexação de bolhas. Eu acho impressionante que a gente tem obras maravilhosas que os asnos não entendem, mas quando a obra é ruim, magicamente parece que todo mundo entende e a uniformidade da mensagem existe como um conceito metafísico e religioso. Isso eu acho uma merda, porque no final não significa nada. A tal personagem, eu lembro de que tinha tido uma personagem, um anime, se eu não me engano era de uma menina, onde ela era meio dominatrix e o cara era um bunda mole. E era só isso. E era basicamente a menina dominatrix, só que pura. Aí o pessoal tava reclamando que, caraca, essa daí é só pra um fetiche. Caralho, porra. E o que é um anime de romance se não fetiche e ser feliz com outra pessoa, porra? Então, por exemplo, se a gente tivesse, por exemplo, uma obra onde a mulher é dominatrix, onde a mulher se fantasia em dominar os homens, onde um cara quer ser dominado. Qual o problema? Eu sei qual o problema. Você quer o cidadão de bem, do bem e para o bem, através de um purismo eugenista. Eugenista não. Sem características de viés negativo, limpo. É que é uma ficção limpa. Eu esqueci qual. Tem um nomezinho mais bonitinho que eu esqueci. Lavado. Eu esqueci, que é basicamente não pode existir o feio, o grotesco, aquilo que tem vergonha. Você não pode gostar do que você pode gostar. E se você gosta do que você gosta, porque você está retroalimentando os mais perenes de todos os padrões negativos da sociedade. Tô indo longe pra caralho, eu sei. Nem cliquei aqui no vídeo. Até porque eu tenho que dar esse monte de disclaimer. Nome interessante que alguns atores, para rebater essas alegações, eles criam personagens fortes na visão masculina, ou seja, personagens fodonas, musculosas, que conseguem... Porque a função da obra é luta. E tá cheio de paralelo feminino, onde o cara é forte e a mulher vem com uma sensatez, a mulher vem isso, e adivinha, te falava que isso era estigmatizante. Sabe por quê? Porque o apelo, a diversão da obra é a luta. Foda-se se a personagem é maravilhosa. Vamos dar um exemplo de novo com a Korra. A Korra, ela é um paralelo do Aang, o contrário do Aang. O Aang tinha dificuldade, ele tinha uma dobra, teve que aprender 3. A Korra teve facilidade com as 3 e uma filha da putagem com uma. O Aang fugiu de ser o Avatar. A Korra queria ser o Avatar. O pessoal não gostou da Korra porque ela tava com expectativa no Aang. Um dos motivos. E também tem uns probleminhas lá quando é de Korra que eu não vou falar disso agora. O que isso significa? Você sintetiza os apelos. Vamos pra Kamen Rider. Não falei ali do Tojima. Lá, a Tekko, que é uma das personagens lá do Kamen Rider, foi uma das primeiras personagens femininas. E um dos arquétipos do personagem foi ela ter aparecido, lutado e morrido. Cara, isso poderia ter sido legal. Como é que obra merda desse desgraça de obra. Tá vendo qual é o ponto? Então, o que isso significa? O que isso significa porra nenhuma no final? Sabe por quê? Vocês já perceberam que 90% desse tipo de pensamento vem e só funciona se a pessoa só consome um tipo de obra? Por você só consumir um tipo de obra, existirem fãs, você obrigatoriamente precisa fazer que a sua obra seja plural e não tenha um foco. Já pensou então que só falar pra pessoa não consumir um único tipo de obra? Vamos dar mais um exemplo, Dark Romance. Se você... Onde você tá colocando lá? Vai se fuder. Faz o Dark Romance e fala, olha gente, a gente tá fazendo uma ficção, esse tipo de comportamento na realidade não é legal, hein? Não é legal. Amigão, como é que você lida com uma pessoa que não consegue perceber isso? Você acha, então, que impedir que a pessoa se emburreça vai impedir que ela se autoflagele? É um medo tão gigantesco da burrice dos outros que você prefere, ao invés de confrontar essa burrice, limite o quanto a pessoa pode ser burra. Mas ela vai continuar sendo burra. Ela vai continuar sendo problemática. É aquilo que eu falo. De novo. Conseguem se equiparar com os personagens poderosos, mas isso não representa necessariamente uma boa representação feminina. E adivinha, vamos lá de novo? Isso em personagem masculino, em Battle Shonen, a coisa mais comum é o famoso bucha. Então, na verdade, se as mulheres, por serem mulheres, elas não pudessem ser criticadas, aí a gente teria o machismo. Então, se uma parte da comunidade de Battle Shonen é plástica que o personagem, para ele ser bom, ele tem que ser forte, e uma mulher não é forte, e aí ela é ruim, independente da qualidade, independente da função, independente da ressonância temática,
Agora, como eu falei na Namorada de Baki, daquela outra louquinha lá de quem eu acho. Com a indústria do mangá e anime se tornando algo mais universal, né? Com as pessoas tendo a consciência de que esse tipo de mídia é consumido por todo mundo, de todas as... Ah, vai. Porra, Dante! Tu nunca clicou num shoujo, não, meu irmão? O subgênero nasceu porque tá todo mundo servido nessa porra. Quer um, vai pra lá, quer outro, vai pra lá. E adivinha? Frieren, 1978. A cultura dos ovos. Anime já é mainstream há muito tempo. E ser mainstream às vezes é uma merda, porque a gente tem um monte de obra que tenta ser tudo e não consegue ser porra nenhuma. Então uma obra de esporte que vai ser 100% dos esportes. Vamos para Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! No começo ia querer que ser sobre vários e vários jogos. Depois ele se focou quando ele virou o quê? Mais mainstream em um único arquétipo. No caso do Yu-Gi-Oh! É o contrário. Quando você tem que agradar a uma quantidade gigantesca de coisas, você lava as características daquilo que pode gerar dissonância. Por isso que quanto mais uma obra ela é global, menos características de excentricidade ela tem. Quanto mais uma obra vai para um subnicho, mais conexão ela pode ser. A gente pode, vamos lá, uma obra de skate. Se você pega uma obra de skate, vamos lá, Super 11, você acha que o Super 11 é para quem gosta de futebol ou para quem não gosta de futebol? Diamond Ace. Tá vendo qual é o ponto aqui? A questão de a gente ter gêneros, de ter demografia, é igual na nossa própria sociedade, coisa ocidental. A gente tem gênero de cyberpunk, a gente tem gênero de faroeste. A questão de gênero é simplesmente para você dar um foco de geração de expectativa. Isso tem desde sempre. Sempre. A Filme Fatale. Era de ouro e era de prata da Disney. Por que a gente consegue entender isso aqui, mas no Japão parece que os caras são alienígenas nessa porra? cidades de todos os gêneros e blá blá blá, que a gente tá vendo melhores representações, uma coisa menos limitada, digamos assim. Dito isso, como de Mas não é limitada, ainda continua existindo show, ainda continua... Não, é porque, adivinha, você está limitando a obra pelo que é exportado, e o que é exportado normalmente é aquilo que é o mais... Adivinha, formulaico, Kaijueichi. Kaijueichi é uma merda, mas foi exportado, parece que foi feito para o ocidental, aquela bosta. Os times de Godzilla da Torre, do Godzilla do voador de dois pés, vamos pra Tokusatsu nessa porra. O próprio Yu-Gi-Oh! Que tem dificuldade de ter personagem feminina decente. E quando tem, canteia. Se a obra ela falha na sua função primordial, tu quer que coloca mulher, coloca minoria, coloca representação étnica. A obra vai explodir, porra. Nem todo mundo consegue ser um ateliê da vida. De novo, aí a gente vai pra aquela coisa que não se pode ter o pequeno, só pode ter o grande. E sabe por que você tá sentindo falha? Tá aqui, ó. E adivinha, essa merda aqui não foi uma surpresa pra ninguém, porque o mangá dessa porra é aclamado pra caralho. Acho que tem, ó, aclamado pra caralho. Mas adivinha nessa caçamba? Eu já sei e você não conhece. O que você está falando, o arquétipo que você está falando é a indústria é muito maior, e a única coisa que você vê é aquilo que a indústria mais nem se lhe serve. E o que está acontecendo é que a exportação está tão alta que outros gêneros e subgêneros que são gigantescos. Exatamente. No fim, você tá só alimentando e falando que, cara, eu só consumo aquilo que é mais mainstream. Eu só vejo. Às vezes pode ser alternativo, mas ele só vê o que a indústria fala. E adivinha, se você tá falando do Japão, você não tem que falar daquilo que o Japão exporta, mas do que o Japão. Tokusatsu é famoso pra caralho. Você assistiu algum Tokusatsu? Kamen Rider? Tô top 10, eu tenho uma série de regrinhas que eu tenho que seguir. A primeira delas sendo que eu não posso repetir obras. Eu tenho que falar de uma personagem de uma obra e eu não posso falar outra personagem da mesma obra, tá bom? Senão eu vou encher aqui de personagem de One Piece e vocês vão me acusar de clubista. A outra coisa é que nesse top 10 eu vou tentar fugir exatamente desse estereótipo que eu mencionei, né? Da mulher fodona, musculosa, que fala alto e intimida os caras. Aí você vai de um estereótipo pra outro. Uau. Vocês já perceberam que personalidades estridentes viram estereótipos e personalidades internas viram complexas? Tenta pegar uma obra onde o personagem ele é complexo, mas ele não tem balão interno. E tenta ver se você consegue entender ele. É bizarro. Mano, por que as pessoas... A gente fica falando sobre boa obra, né? E vamos falar sobre 10 tipos bons de leitores? 10 tipos bons de quem consome e experiencia arte? Bizarro, velho. Porque eu acho que essa não seria uma representação tão legal na visão geral, e sim na nossa visão, que tá esperando que uma mulher forte seja literalmente isso. E um outro disso... De novo, aí você tá indo pra sua própria visão, isso aqui não... Mas você inteiro nesse vídeo vai ser isso. Lembra aqui que se faz necessário é que eu não vi todas as obras do mundo e principalmente não consumi muitas obras shoujo, então né? Então necessariamente a sua visão é limitada baseada no que você viu nas suas próprios padrões de gosto. Porque tá excluindo um. Então seu vídeo seria muito mais se fosse o tipo de que você gosta. Uma das minhas obras favoritas
é Clannad After Story. E eu amo a Nagisa. Ela é uma das minhas personagens femininas que eu mais amo. De toda. A cena de basquete, velho, até hoje me dá vontade de chorar. De lembrar, eu tô quase chorando aqui nessa merda. E outra personagem feminina que eu adoro, como eu falei, a Korra, eu adoro a Korra. Mas, lembra, você falou pra caralho, mal pra caralho da primeira... Sim, por quê? A primeira e segunda temporada é um lixo, beleza. A terceira é legal, só que a Korra é a única coisa boa do começo ao fim nessa porra desses livros. Adoro, porque ela é feita pra ser uma pessoa estridente, cheia de autoconfiança, e vai ser quebrada ao nível de sadismo. E ver ela depois se recuperando é prazeroso igual a porra. Outra personagem que eu adoro, como eu falei, é a Naxa. E olha que engraçado, universalmente, mano, acho que de Marco, aquele cara lá do Caton, aquele cara do Caton, acho que até o Guto, se eu não me engano, todo mundo acha a Nagisa sem sal. Cara, de obras com múltiplos finais românticos, Clannad foi um que eu assisti, os ovos, por assistir, pra vocês terem noção. Então, então aqui ele tá falando aqui. Então, amigão, era melhor você ter tirado a sua percepção. Porque se você tem uma visão tão limitada do gênero, você palpitar sobre o gênero só é feio. Então fale do que você percebe, não daquilo que é. Obras voltadas para o público feminino. Ou seja, tenho certeza que existem muitos personagens desses gêneros de demografias que poderiam estar aqui, mas como eu não consumi, não tem muito como eu falar, não é verdade? E outra coisa, eu não tenho a memória de ouro, então é capaz que eu tenha esquecido de uma personagem absurda aqui e simplesmente esqueci, peço perdão, inclusive, deixe aqui nos comentários o seu top 10, porque esse é o meu top 10, baseado na minha opinião, tá bom? Aí não bate no peito, né? E isso aqui, ó, essa cagação de regra na indústria do anime, é sua opinião baseada no quê? Opinião, percepção, vivência. O que o pessoal usa opinião como escudo anticrítica. Mano, cara, as 10 melhores personagens femininas, se eu for falar, vai ser as 10 melhores personagens femininas que eu li recentemente. Se pá, se eu for pensar, vou pensar aqui agora. Carmen Sandiego, eu adoro essa série na Netflix. Por quê? Porque ela é bem escrita? Sim, ela é bem escrita. Mas o que eu mais amei nessa porra foi a série interativa da Netflix. Mano, eu lembro de quando eu tava na Smart TV, eu procurei um Smart TV na casa de um amigo pra jogar essa porra. Se eu não me engano, no celular não dava, ou no celular dava, não lembro. Sim, série interativa na Netflix. Cara, eu amar aquela experiência na série interativa. É só um tipo... Sim, mas eu amei, porque eu já tava engajado. E uma série infanto-juvenil. Aí tem uma Nagisa. Deixa eu pensar aqui de cabeça. Porra, só veio anime recente. Só vai ver anime dessa temporada. Vamos lá, anime velho. Aí, Nana. As duas Nanas. Eu gosto mais da de cabelo preto, mas a outra Nana eu gosto também. Vamos lá. A protagonista de Psycho Pass, eu adoro ela. Eu sei, figurinha aquela ali embaixo da cena de ao contrário, ela é sim, eu adoro aquela cena. Aquela cena sempre pra mim foi impactante. Por quê? Porque foi uma das primeiras cenas que eu vi. Quando você vai falar sobre a sua percepção, o seu gosto, é sobre a sua vivência. No final você tá falando sobre si. E não tem nenhum problema. Só me faça me querer sentir interessado pela sua vivência. Pensa lá no meu vídeo sobre Look Back. Se eu falo lá que o Look Back é incrível, porque sim, falando da minha experiência. Sim, para explicar, como eu falei lá no meu começo, o mais interessante desse tipo de vídeo é entender o porquê, não o do para quê. Da sua própria percepção, tá? Foda-se. Velho, eu não consigo lembrar, mano. Que visão que memória de passarinho do caçamba, velho. Mano, eu detesto, mano. Entendeu? Maravilhosa. Nodame Cantabile. Puta que o pariu. Como eu adoro essa personagem. Puta que o pariu ela. Ela é maravilhosa. Mano, amigo, ela é maravilhosa. Porque ela foi de cérebro lisinho pra traumatizada de uma forma que eu achei espetacular. Maravilhoso. Adoro ela. Ela tá... Shunibyo. Mano, Shunibyo é maravilhoso também. Essa personagem é maravilhosa, eu adoro ela. Clannad, aqui nem falar. Kokoro Connect, eu adoro. Personagem feminino em Dragon Ball, acho que só a Bulma, né? Eu adoro a Bulma. Então foda-se, acabou, não tem mais, né? Não tem mais, acabou. Lasque. Como é que filtra por nota? Bem que as minhas notas é a coisa mais foda-se do mundo, né? Filtrar por nota aqui. Ok, eu não Nodame Cantabile aqui, eu adoro Nodame Cantabile. Aí tem aqui, Sanskrit não gosto não. Tá aqui Psycho Pass aqui, eu adoro Psycho Pass. Lê, mas eu vi um textão seu reclamando. Sim, porra, porque Psycho Pass só a primeira do filme que presta, porra. O resto é sonífero. Foda-se. Korina Katsuchi, mas o protagonista é muito melhor. Hagretsu, puta. Porra, é mulher, mas é um furry. Aqui, ó, os melhores personagens aqui nessa caceta aqui. Kaguya-sama, Kaba. É humor, cara. Eu gosto mais da Tika do que da protagonista. Kaguya-sama, ela é humor.
É tipo, é o conceito. O Cowboy Bebop entra naquele mesmo ponto, você tem que conseguir dar uma leve isolada. Planeta do caralho, não tem nada a ver. É bom, adoro Love Complex. Toradora, adoro também, mas é aquilo. Quando o personagem é separado, quando um personagem é bom, porque ele tá conectado com outro personagem. Sim. Eu não consigo separar. Eu não consigo ver ela fora dele. Eles são um só como conceito, como abstração do sentimento. Eu não quero ver. Caralho, eu nem lembro de ter assistido Bacano, velho. Eu dei 9? Cara, tem cara daquelas obras que eu vou rever. Quando tiver na metade eu vou lembrar de tudo como se eu tivesse acabado de assistir. Eu tenho isso na minha memória. Baka e Monogatari, as personagens femininas de Baka e Monogatari, eu adoro elas também. Bakuman é o contrário, né? Machismo 2, zoeira. A Megami S, cara, eu adoro essa bodega aqui. Ah, Lê, tem é tipo pesadaço, tem, mas eu adoro anime de romance com múltiplos finais. Foda-se, velho. Tem. Esse anime aqui eu não lembro quase nada. Shirobako, eu adoro Shirobako. Shirobako é bom pra cacete. A protagonista é maravilhosa também. Mazotan, eu adoro Mazotan também. Aqui, ó, a esposa dele é maravilhosa, fica meio esquisito. Script Lover é maravilhoso. Tomo-chan é água com salsicha. Mas tá em 9. Me deixa, eu gosto de mulher musculosa. Sanda, a Fumimura, eu gosto da Fumimura. Porra, os 2 abraços que ela deu lá no Sanda, puta que o pariu, muito bom. Esse aqui, ó, recente também, maravilhoso. Todas as personagens aqui são maravilhosas. Dr. Stone, legalzinho. Gun, porra, eu adoro Gun. Puta que o pariu, eu adoro Battle Angel Alita. Eu adoro Battle Angel. Internet acabou. Por que eu fui ver a gravação? Eu adoro o Gun. Eu tenho um mangá completinho, tá? Completinho. Coisa linda, maravilhosa. Acho que só isso por enquanto. Amigão. E uma outra coisa importantíssima de falar é que quando eu mencionar a personagem, eu provavelmente vou dar spoiler sobre ela. Então se você estiver com medo disso, aqui na linha de duração, aí na descrição tá tudo separadinho aí. Então se você passar o mouse, ver ali no seu celular, eu falando... Eu não tenho muito problema com spoiler não, por incrível que pareça. Eu consigo gerir bem. Lê, mas com Kaoru Hana você... Claro, tipo, eu conseguir lidar e ser imune é diferente, tá? Bem diferente. É bem diferente, porque eu achei que ia ser anime 2 e foi, tá, legal, maneiro. E quando eu começou a ficar legal, falei, acabou. Falei, desgraça! Igual o Komi-san, porra. Komi-san, você sabe que eu gosto pra caramba de Komi-san, mas na primeira temporada só chama pra cacete, pô. Komi-san, literal, Komi-san só começa a ficar bom quando a outra personagem aparece lá. Porque ela força o desenvolvimento, força a relação e força ela, a Komi e o próprio tá dando na própria percepção já de uma visão externa. Então, quando acontecer, se acontecer, vocês vão saber exatamente do que eu tô falando. É ela. Então não adianta, pô. É a mesma coisa com Black Lagoon, por exemplo. Eu não gosto de Black Lagoon. Na verdade é legalzinho o Black Lagoon. É um mundo cinza gostosinho. Mas quando eu tava começando a falar, agora tá indo, acabou. Corno do autor. De alguma obra, se você não quiser receber spoiler sobre ela, é só você pular, não precisa se preocupar, não precisa não ver o vídeo, tá bom? Então, sem mais delongas, bora começar essa brincadeira. Começaremos então com o nosso top 10 personagens dos animes. E a gente vai começar com algumas menções honrosas de algumas figuras que não alcançaram, né, o top 10, mas que ainda assim merecem uma menção. Temos que falar de uma queridinha da maioria da galera aí que consome anime. Ai, caralho. Cara, me diz que isso é cota, por favor, velho. Mas ela é legalzinha, velho. Mas, pô, meu irmão, legalzinha como função, pô. Você pega um personagem que na própria obra ela é um 7 e vai querer elogiar, a outra lá é melhor. A Ymir lá, a história. Pô, ela é um dos motivos do final ser uma merda. Lê, faz sentido. Óbvio que faz sentido. Óbvio que é parte da desconstrução. O final de Shingeki não é tão ruim. Fato, mas ela ser essa personagem bunda, apenas uma analogia da força, e ser só isso, quando ela precisou ser mais do que isso, ficou algo sem sal. É aquilo que eu falei. Uma coisa é você passar informação, outra coisa é você passar sentimento. Esse é o ponto, pô. Tá, eu falei, fez sentido. Uau. Tá, fez sentido. Tá, fez sentido. Foda-se. Anime, principalmente a galera que não consome tanto anime, mas provavelmente já viu Attack on Titan, que é a famosa Mikasa Ackerman. E a Mikasa é fodona, mega forte. Ela é o que eu falei do fã de Power Scale, pô. Forte. É o cara que fica... eu ia falar, punhetando o Levi, porque ele é forte, uau, personagem bom, personagem forte. E eu tenho, hoje em dia, com a minha idade, eu tenho ranço disso aí. Isso pra mim é diva pop. Isso pra mim é o fã de filminho da Marvel, dos animes, porra. Aí vem um personagem, ele é bunda. Ele é ruim. E aquele personagem lá do cara que tem os olhos azuis, que eu sempre esqueço o nome do anime. Ele é um bunda também, ele é um dos melhores personagens nessa porra. E ela tem uma história bacana, eu acho que ela só não fica aqui por causa... Tipo, você limitar o personagem à sua função positiva e de força é a mesma coisa que você limitar a personagem ela ser só a Peach.
lá do Mario. É a empresa de defesa. É a mesma coisa, é a mesma coisa ruim, é a mesma limitação. A diferença é que essa limitação tá num signo que você pode bater palma. O que você quer bater palma. Por causa do final dela, eu não gosto. Enfim, eu tenho que mencionar aqui a personagem Saber de Pelo menos ele admitiu, graças a Deus. A Saber tá aí. Porra! Peraí, a Saber? Mano, eu detesto Fate, tá? Eu não gosto de Fate, eu só assisto pela Saber. Eu adoro a Saber. Eu já falei, a melhor coisa que eu assisti sobre Fate foi o anime de cozinha. E o anime de comédia. Eu não. Cara, não me desce, não me apetece. É questão de estrutura, de lógica, de revisitar. Essa questão de múltiplos finais, mas como os personagens têm alterações de efeito borboleta, eu canso pra caralho. Eu tenho quase ranço. Só que é problema meu. Eu tenho tanto problema com isso que eu não tenho a capacidade de julgar ser bom ou ser ruim. Por incrível que pareça, tá? Tanto que os feitos que eu mais gosto são aqueles que não estão mais na Guerra Sagrada. Só aquele super diferencião. O Apoca, pra mim, não tendo lá 1 bilhão de problemas. O com a menina. O negócio que é rosa, vermelho lá, que eu esqueci, com a mulher vermelha lá. Eu gosto mais. Lê, é porque você assistiu errado. Se eu assistir certo, se eu assistir errado, não importa. O sentimento é o que fica. Fate, especificamente de Fate Zero. Essa personagem é muito legal, mas ela tá aqui exatamente pelo seu conceito, né? A trama de Fate é que basicamente do nada ocorre uma competição e certas pessoas são concedidos servos. E esses servos são personagens históricos. E a maneira como o criador da obra brinca, né, com esse conceito de diferentes representações, eu acho muito legal. E a Saber é, na verdade, Arthur Pendragon, o famoso Rei Arthur, aqui representado como uma mulher. Não tem jeito, é bem ousar. Temos que falar também de Akame ga Kill, né? Uma personagem tão importante que o anime... Cara... aqui pra mim é tão água com salsicha. Ai, não sei se eu dou uma chance depois. É porque eu não vou mentir, não. Quando você pega coisas, por exemplo, que são muito mal faladas e você não entende, dá aquela sensação de querer defender. Não vou mentir, não, tá? Eu já assisti obras exatamente porque o pessoal tava falando mal e eu senti, não é isso. Aí eu fui querer assistir. Só que a Game Kill, pô, eu não vou mentir. A banalização de morte e mundo cinza, tipo Black Lagoon, eu não tenho apelo. De verdade. Psycho Pass foi para isso, eu fico. Explode a porra toda. Quando o mundo ele é triste demais, quando o mundo é distópico demais, não acontece igual aconteceu com o Dororedoro. Eu fico. Tá. Sabe? É porque o seu mundo é bom. Não é isso, não é tipo, eu quero ver um mundo bonitinho. É tão idealizado quanto o mundo perfeito. É o preto e o branco. Tipo, se não é interessante o branco, não é interessante o preto. É só o contraste um do outro. O engraçado é que quando você tá com a obra formulaica, tem chance dessa obra quebrar a sua fórmula. Já quando você tá numa obra que ela é o contra, ela ser contra é a necessidade dela. Então ela nunca vai quebrar essa fórmula. Entendeu qual é o ponto? Lê, é que te falta Berserk. Claro, eu não tenho um mundo de Dark World assim, no histórico. Já porque eu não tenho tantos desses apelos. Eu gosto quando as coisas oscilam. Eu gosto de contraste. Eu gosto de apelo. E obras que são essa monotonia, essa foda-se, eu não sou tão fã. Lê, mas então por que você tem um monte de obra hiperpositivista? Porque eu gosto, foda-se. Me tem o nome dela. A história de Akame ga Kill é caótica e rápida e pelos olhos dessa personagem tudo fica mais legal. Principalmente porque mesmo ela tendo o nome da obra, ela não é a protagonista. O que na minha opinião contribui com a sua imagem, o seu status, digamos assim. Obviamente temos que falar também do ser mais belo desse mundo de Boa Hancock? Tá, aqui vai ser as menções honrosas. Tá, beleza. Boa Hancock de One Piece. Então ele vai colocar alguém de One Piece no top. Cara, de personagem feminina, quem é que eu mais gosto de One Piece? Ele vai colocar, tenho certeza. Eu fico entre a Nami e a Robin. De fato, eu fico entre a Nami e a Robin. O problema é que essas duas personagens no time skip viram nada. Viram nada, velho. Viram nada. A Nami, ela até tem, por ela ser fraca, ela tem lá com as nuvens, ela tem lá com o Climatais, ela tem umas lutas legais. A Robin, até mesmo nas lutas, fica meio bobo, porque o poder dela parecia apelão, mas aí quando você foi pra hack, sei lá, um poder meio inútil. Tanto que. Aí, poder de mão, poder de flor, pezão, mãozão. Quem assistiu sabe. Eu gosto mais da Robin. Mas a Nami ela é mais consistente. Foda-se, eu te quero viver de Robin. É porque o Sanji, por exemplo, um contraponto do Sanji, que é um dos melhores personagens também. O Sanji, ele teve lá no arco, aí teve o próximo arco lá do Holy Cake lá, teve isso daí, o Zoro, tadinho do Zoro, tá quase não virando mais um personagem. O Usopp, ele teve várias escadinhas. As personagens femininas, elas tiveram a explosão depois da osmose, pô. Osmose, principalmente a Robin, pô. O problema é que o Frank foi assim, o Chopper tá assim, tá todo mundo na osmose. A gente tá tendo nada pro Betinha dos personagens de One Piece.
Eu gosto de como ela é apresentada como uma mulher extremamente bonita e simples assim, e a gente já tá esperando mais um tratamento genérico de uma personagem que só se vale da beleza, mas conhecendo ela, a história dela fica mais trágica. E Cara, ele tá. Toda a argumentação dele é com base na expectativa do que ele achou que seria e não foi. Esquisito, velho. ela se torna uma personagem Mano, muito eu não lembro da última vez que eu argumentei. Ah, eu achei que ia ser assim, ia ser difícil, porque, tipo. Ainda é uma obra infanto juvenil, pô. interessante. Temos que mencionar Naruto aqui também, e a personagem escolhida foi Tsunade. Talvez ela seja Caraca, de Naruto. Acho que só a Tsunade que é boa, né, mano? Ela tem o mesmo problema da Robin e da Nami. O arco dela morre. Ela vira um personagem de estaca única. O que pra shounenzão assim, e pra obra semanal, de hype, é normal isso acontecer. Então o problema de Naruto é a falta de consistência de personagens femininas de peso no elenco principal. A gente teve a Konama também, ela fez uma coisinha só e faleceu, foda-se. Aí tem a Marin, a função foi morrer. A mãe de Naruto, a Sakura, o arco lá das marionetes é do caralho, mas depois elas morrem. Morrem no sentido de personagem, né? De morrer na obra, não se preocupe, não é spoiler. E se morrer, foda-se. Esse é o problema, né? Sabe qual é o problema de verdade? O arco dos principais estende demais. Pensa comigo, se o arco da Guerra Ninja fosse menor, mais enxuto. O espaçamento de tempo entre os arcos. Não, esse é o arco da Sakura, agora vai o arco do Naruto, ninguém reclamaria. O problema é que, como o protagonista é o Naruto e a obra é sobre o Naruto, o arco da Sakura, 20 episódios, arco do Naruto, 200. Logicamente é um arco, dois arcos, um arco pra Sakura, um arco pro Naruto, só que é 200 episódios, porra. E a gestão de secundários de Naruto nunca é boa. Acho que só tem a Tsunade só. a melhor personagem feminina da obra, provavelmente a que teve a melhor construção, e os arcos de desenvolvimento dela são legais, principalmente Naruto clássico. Eu tenho que pelo menos mencionar Fullmetal, senão, né? Uai, eu gosto dela. Ela é legal. Mas ela é muito água com salsicha, pô. A esposa, a mulher urso, é muito melhor que ela, pô. Até o arcozinho lá da engenheira é muito melhor. Será que é por causa do chip que o pessoal tinha com o Mustang? Pode ser, pô. Pode ser, tipo, por ela tá próxima e tá com naquilo que eu falei de você não separa os personagens, junto com um dos melhores personagens que é o Mustang, o carisma do Mustang pinga nela, que faz ela ter a percepção de carisma maior do que outros personagens que isoladamente são muito melhores do que ela. Você crucificado, e vou falar de Risa Hawkeye. É aquele tipo de personagem, quando você começa a ver, você só acha que ela vai ser a escada do Roy Mustang, que ela não vai feder nem cheirar, mas que vai ser um bom suporte para esse personagem incrível, mas ela cada vez mais vai ganhando espaço, vai ganhando holofote e importância. Eu gosto bastante dela. E por fim, temos... Mas ela é exatamente isso. Ela é igual o Lee. Mas, cara, ter uma escada não é um problema, gente. O vilão é feito pra ser derrotado. Uma boa escada, às vezes, é melhor do que um protagonista. Tá aí o Lee pra provar dessa porra. Cara, esse signozinho que o pessoal coloca, tipo, profundidade. Isso é ruim. Cara, vocês não conseguem analisar que por causa desse personagem, eu gosto desse personagem? Não consegue, não? Tipo, ela continua sendo escada. Só que ela ser um personagem de escada feito para alavancar o outro, não significa que você vai ser um personagem ruim. Um personagem ter função não torna ele ruim. Ele ser ruim é que torna a sua função inócua. É igual você. O que você tá falando? Ela é um personagem de escada. Eu achei que ela só ser escada. Eu achei que o protagonista ia ser protagonista. Eu achei que o vilão ia ser vilão. E no final disso não diz nada. Temos que mencionar a rainha do estereótipo, que é a mais foda de todas, Mereoleona Vermilion, que é uma personagem tão foda que todos os caras que a gente acha foda em Black Clover têm medo dela. Ela é muito maneira. Começando então na 10ª posição, temos que falar de Akane Tsunemori, uma personagem que eu... Caralho, acertamos, papai. Eu adoro o arco dela. Eu posso ser sincero, o que eu mais gosto dela na primeira temporada e depois é porque ela tem lá o foco dela, foco na segunda. Depois vem a terceira. E o desenvolvimento dela é pulverizado. Isso é maravilhoso ao mesmo tempo que é uma merda. Por quê? Na terceira temporada a gente tem um novo núcleo, que basicamente é um repeteco do primeiro. E entre esse núcleo e depois os filmes que vão completando a história, naquele filme que veio antes do filme final, basicamente algo acontece e tipo, deu uma merda gigantesca. E eles vão revelando e complexando essa merda gigantesca que deu, que ela, quase um símbolo, teve que corromper-se a si para fazer algo quase inócuo. Mas esse inócuo foi feito no bruto. É foda o conceito, mas a execução é um saco. É uma merda. Puta que pariu, velho. É igual o último filme lá que conta isso que eu tô falando. Velho, você quer se matar, mano? Puta que pariu, velho. Que filme chato da desgraça.
Cara, eu vou até mostrar aqui a minha crítica. Vocês vão falar que eu tô de putaria, não, tá? Eu gosto do Psycho Pass, tá? Ela é um dos meus personagens femininos favoritos. Mas puta que pariu, velho. Um personagem ser bom, beleza. Pode ser um personagem bom numa obra merda, porra. Como é que você escreve? Aqui, cadê? Eu não sei se esse filme aqui vai. Se eu vou ter crítica aqui. Não, aqui é a terceira temporada. Olha que tá com a nota alta, tá? E tá com a nota alta, mas é porque isso aqui é bem pequenininho, essa parte aqui. É esse aqui, ó. Esse aqui? Não é esse aqui, não. É esse aqui? Caralho, cadê, pô? Cadê? É esse filme? Freckle. Acho que é esse aqui. Eu acho que é esse aqui, tá 7. Aqui, ó. Esse aqui, velho. Tá aqui. Você se foda aí. Tá? Tá bom? Tá bom? Lê mais 7, 8. Aí que a gente entra. É exatamente porque eu amo essa personagem. Que até quando ela não tava, e eu tava foda-se. Nível disso, foda-se mesmo. Pô, tem esse filme aqui que eu não vi, hein? Ou será que eu vi? 2019. Tem cara de eu ter visto e só não marquei. Porque esse filme também é uma merda de ver, velho. Por quê? Porque eu gosto pra caralho. É desenvolvimento residual que o pessoal gosta de chamar. Tá vendo aqui, ó? Por quê, ó? Por causa disso aqui, ó. E adivinha, Psycho Pass é formulaico na sua história e consequências pra caralho, porra. É um Cowboy Bebop low. A questão é que esse mundo distópico cyberpunk é foda, pô. É um conceito muito maneirinho, pô. Desenvolvimento. O problema é que eles ficam punhetando essa porra que vai cansando. É isso que acontece, entendeu? Mas mesmo assim, ainda é complexo, ainda é legal, ainda é gostosinho, né? E pra piorar, o pessoal detesta esse daqui, por quê? Porque a segunda temporada? Porque focam mais nela. E meio que o que tá em volta dela é um porre. Tanto que quando ela sai daqui e ela vai pra parte 3 com um novo núcleo e que ficam exatamente punhetando essa coisa até esse último filme aqui, aí o negócio pega. Porra, o final, mano. O filme final, que é o final, puta que o pariu, velho. Eu falei recentemente no meu vídeo de Psycho Pass, né, como que é o objetivo, e na minha opinião, talvez ela seja uma das melhores protagonistas em uma trama de um gênero cyberpunk. Porque ela reúne todas as características que você acha que ninguém deveria ter em um mundo como esse. Eu prefiro a Alita, viu? Por que pareça. Eu prefiro a Alita, eu adoro a Alita. Mas é porque eu gosto muito de romance, como tem. Ela é ingênua, inocente e vê o bem em todas as pessoas. Ela é como se fosse uma clássica protagonista de anime, reunindo características agradáveis e sendo um pingo de esperança em um mundo que já se esqueceu dela há muito tempo. E a forma como a trama evolui, e esse mundo começa a moldar ela, com ela tentando, né, permanecer com seus valores, com a sua moral, com a sua ética, e vendo, né, nesse cabo de força, o que vai ser mais forte, é algo muito bom na primeira temporada. Eu não vi as outras temporadas de Psycho Pass pra saber, né, como ela cresce, mas na primeira... Cara, vai ser legal, mas talvez você fique muito frustrado que vai de um 10 pra 8, depois passa. Não, vai de um 10 pra 7 e vai ficar 8 porque tu amou 10. Temporada, Akane Tsunemori tem um espaço no meu coração. Em nono lugar, temos que falar de Kuchiki Rukia. Eu acho que de todas as... Rukia? Porra! Tá bom, né? Vai que é gosto, porque, porra... Mano, a Rukia é tipo de personagem de não entrar, não pisar em top 10 não, tá? Cara, é que ela é legal. Esse é o ponto. Ela é um personagem legal. Ela tem um arco do caralho da Soul Society. Ela tem o desenvolvimento, ela evolui, ela é um contraponto, ela é a fantasia, né? Temos o Ichigo lá no mundo comum, ela chega e tira ele. Ela tem essa função, né? Não à toa o pessoal shippa muito ela com o Ichigo, porque é isso, né? Normalmente romance é feito pra isso. Romance é feito pra isso, né? Tipo, de amores, né? Tipo Ryoga. Porra, quem não shippa o cara lá de Ryoga com a menina lá é maluco, porra. E ela tem esse mesmo arquétipo. Que funciona pra caraca. O problema é que essa função dela é diluída depois com o avanço da obra. E não que ela perca essa função, mas ela sai dessa função primordial e vai pra outras funções, sendo mais um personagem. Eu não sei se isso manteria ela, tipo... É porque é shonen, velho. É igual a Robin, igual a Nami lá. É a Robin que eu quero viver, é a Nami chorando com faqueando o próprio braço. O ponto emocional é muito forte. Normalmente shonen tem ponto emocional muito forte, porque ele trabalha para esses pontos emocionais. São explosões, não é uma constância igual o Iconic que eu mostrei lá, não é constante. Iconic é lento, são diálogos atravessados. Porra, tem um diálogo lá que o cara tá conversando, que a menina tá conversando, eles estão conversando de maneira diferente, coisas diferentes, que a priori não tem conexão nenhuma. Aí quando um ponto culminante se conecta, todo o diálogo você percebe como todo esse diálogo na verdade é uma resposta para outro.
automática. E tudo que você ouviu se ressignifica. Você sabe que eu adoro ressignificação simbólica. As parcerias de um clássico Battle Shonen, talvez a que eu mais goste seja a Haruka e o Ichigo. Primeiramente, que ela é uma personagem vital pra essa história, ela que faz o Ichigo despertar seus poderes Shinigami, e a relação que os dois têm é muito legal, o senso de humor e blá blá blá. Mas é curioso que em um anime como Bleach e tal, que sempre iria explorar uma certa relação de talvez amor entre Ichigo e Haruka, na minha visão isso nunca foi explorado, né? A relação de amizade dos dois sempre foi muito clara ali. No fundo, o que o cara fez? Algo além do amor. Algo além do carnal. Quase como se fossem almas gêmeas, mas no sentido de romântico. É quando você pega a amizade e eleva ela ao amor romântico, algo nível divino, sabe? É nesse nível assim. Acho que um exemplo mais bobo que um amigo meu me falou é tipo quando você tem um amigo que a sua namorada fala: eu ou seu amigo, você prefere o seu amigo. É nesse sentido, é de melhor amigo. Foda-se, vamos pra Davi. Quando o Davi falou lá do. Que ele e Jonas tinha mais amor entre si do que qualquer outra mulher poderia lhe dar. Aí, se você quiser interpretar como você quiser, mas o que eu tô querendo falar é que além disso, né? E com o Ichigo chama a Hulk, é disso, tá? Contrassenso, parte além do romântico, além de tudo, tipo. Eu não quero dar esse exemplo que fica esquisito, mas é o amor fraternal. É aquele amor que a mãe tem com o filho. Nesse sentido, tá? Não de cuidado, mas de sentimento aonde você não está limitado a algo fisiológico. Entendeu qual pontinho do que eu tô querendo dizer? Porque tanto que lá, quando a gente vai lá pra Orihime, a gente percebe lá a diferença. E tem o amor, e tem o desejo, mas esses dois aqui se complementam muito. Nunca houve intenções. Claro que essa é a minha interpretação, tá, gente? Meu problema com a Haruka é ela ter ficado com o Denji, porra. Não teve porra nenhum de desenvolvimento desse caralho. Ele com a Orihime, eu falo, não, de boa. Fez sentido, né? Na verdade, eu tava preparado antes do mangá pra nem ter romance, porra. Porque eu tô de boa, porra. Eu li muito romance. Não ter, só por ter me deixado fingir que tem, eu já tô feliz pela obra. Por ter tido, maneiro. Só que ela com o Denji vai se fuder, porra. Tinha que ter algum trabalho nessa desgraça, porra. Ele com coisinha lá, tranquilo, porra, tranquilo. Meu irmão, porra. O pessoal reclama do Sasuke com a Sakura, porra. Imagina ela com o Denji, porra. Não sei porque o pessoal reclama do Sasuke com a Sakura. Talvez o anime tenha brincado um pouco com isso, porque, né, o cara que fazia o anime na época é um louco, mas a galera do mangá não vai me deixar mentir que sempre foi bem estabelecida essa relação, e eu acho que isso que torna ela tão especial, tão única, ainda mais no momento que foi lançada, né? Mas individualmente, Hulk tem os arcos de desenvolvimento mais legais que eu já vi, né? Quando a gente vê a Bankai dela pela primeira vez. Lê, mas você acha que ela era pra ser feita de romance e depois houve uma ressignificação? Posso ser sincero? Eu não li com tanta atenção o Bleach, o mangá de Bleach, pra ter essa certeza de que ela foi feita, talvez, vamos lá, não é pra ser romântico. Só que, pô, mano, dá pra botar um romancezinho aqui. A minha cara é que não ia ter romance nenhum. Aí, com o avançar da história, ele quis colocar o romance, mas não quis colocar com a Rukia. Colocou pra Orihime. Que talvez seria aquele romance de sentimento infinito. A Orihime ama o Ichigo. Mas o Ichigo seria emasculado não. Tipo o Ash, sabe? Ele não tem esse sentimento romântico. Só que ele percebeu, porra, velho, o Ichigo vai ficar muito divino com essa porra. Vai ficar muito... Porra, o bicho sem libido, fudeu se ele não tiver libido nessa porra. Né? Até porque ele é jovem, se ele vira esse tipo de Ash, ele não tem idade pra ter esse senso infantil e ele vira muito divinal, principalmente porque ele vira a fusão de tudo, não, ele precisa ter libido. Aí, ao invés de ir pra Rukia, acho que até mesmo ele foi pra Orihime. A minha interpretação é essa. Agora, se, por exemplo, era pra ser a Rukia, só que aí teve uma mudança no caminho e foi pra Orihime, não sei, de verdade, tá? É questão de chip, porra. Questão de chip muitas vezes nem pra ter sentido. A pessoa tem que sentir química, porra. É um esculacho, cara, é muito maneiro. E toda essa relação com o Byakuya, essa insegurança, essa necessidade de pertencer, necessidade de fazer ele me ver, e no fim ela consegue, ele respeita, pô, é muito legal. Em oitavo lugar, temos que falar do meu anime de comédia romântica preferida, temos que falar de Kaguya. Porra, tu tá aí misturando, porra. A Kaguya, pô. Não, o anime ser maravilhoso, beleza, mas a personagem isoladamente não funciona, pô. Nenhum personagem isoladamente funciona. Fato pra caralho. O que eu tô querendo dizer é que é uma fusão, é tão intrínseco a qualidade da obra entre si, que você não consegue separar ela da relação dela, já que é uma obra de interação. Então não é ela dentro dela. Tu coloca a Kaguya. É sempre todos. E até mesmo o desenvolvimento dela com a família é água com salsicha, porra.
O interno dela, quando ela entra no interno dela, que ela começa a debater entre si, a Kaguyazinha pequenininha, é 1000 vezes melhor do que eles perdendo tempo com o drama, pô. Até o drama do outro menino é melhor. A Tika, como contraste de ser fofa, mas também ser sagaz, é muito melhor que ela. Entendeu? É aquela coisa, como a obra é 10, o personagem acaba sendo 10, o que é fato. Mas, pô, tem muito exemplo, pô. Melhor do que isso. Entendeu? É tipo eu colocar a Nagisa. A Nagisa, ela é boa pra caralho. Só que, pô, eu entendo que não gosta tanto dela. Ah, mano, mas aí eu me ferro, né? Eu tô atirando contra mim mesmo. É que o problema é exatamente por ser drama. E o drama coloca necessariamente o desenvolvimento dos personagens. E aqui, como a relação é de interação, você não consegue separar. É que acaba fazendo que os personagens virem não apenas mulher, mas virem os personagens nas suas próprias interações. Ah, eu não consigo. Eu não consigo dividir. Não consigo. Não consigo. Kaguya-sama Love's War para falar da própria Kaguya Shinomiya. Aceitaria colocar ela. Ah, é porque eu não terminei, né, velho? Essa porra desse anime não volta nunca nesse caralho. Né? Ainda não terminei. Vai que vai ter o arcozinho lá dela, o que pode melhorar. Mas mesmo assim, pelo que tá sendo trabalhado, não acho que vai ser incrível, pô. Quem assistiu qualquer romance sabe do que eu tô falando. É aquilo. O diferencial de Kaguya nem sequer era o romance entre si, mas sim a subversão e a linguagem visual do anime para fazer com isso. Então fica meio que, ai, não dá, não consigo. Tipo, eu aceitaria ela tá no comecinho, aqui, ó, da menção honrosa, mas aqui no... Mano, acima da Rukia e acima dela, velho, dela aqui, de passar com o pés, pô, dá a sensação que ela é meio personagem e esses personagens são personagens inteiros. Toda a dinâmica dessa obra é maravilhosa, é uma comédia que dá muito certo. Tipo, dá aquela sensação de eu amo a obra, por isso eu amo a personagem. Não, eu amo a personagem. Os personagens principais são extremamente carismáticos e a garota que dá nome à obra tinha que ser especial. Então a Guerra Fria que ela tem o Mitsuki, as situações desesperadoras que ela se coloca e o próprio humor dela, que é muito interessante, fazem com que ela seja um personagem muito legal de acompanhar. A gente sempre quer ver... Entendeu? Vamos lá. Tudo que ele tá falando aqui, vamos lá. Porque vai esse cara no argumento. Porrada nele, zoeira, tá? Tudo que ele tá falando aqui, tudo. Ipsilitris, tá? Acontece, vamos lá, cadê? Ó, acontece, cadê? Eu quero pegar esse anime aqui que vou pegar. Cadê? Acontece nesse anime aqui, exatamente isso. A produção não é tão boa e a direção não é tão boa quanto Kaguya, mas é exatamente aqui, característica, humor. Pô, a metade do terceiro episódio é cinema pra caralho, tá? A metade do terceiro episódio dessa obra aqui é do cacete, tá? Muito bom. Recomendo o terceiro episódio. O terceiro episódio começa legalzinho e a metade dele vai pro caralho. É exatamente isso. Na temporada passada... Ui, caralho. Nossa, vou morrer. Gasguei aqui, velho. Puta que pariu. Tem essa daqui também, ó. Mesma coisa, tá? Mesma coisa. É porque aqui você tem muito desenvolvimento residual, já que é múltiplos casais. E Kaguya-sama, ela é muito mais intensa na sua explosão. Acaba eu preferindo. Aqui é a mesma coisa. Então ele tá elogiando algo que entre uma temporada e outra tem. Ah, Lê, mas você falou que não... Ele só precisa gostar. Esse aqui também tem a interação gostosinha, mas mesmo a produção sendo meio medíocre. Ah, Lê, mas você falou que não tem isso de cota, não tem isso... Não, disso eu sei, tá, gente? O Kaguya tá como 10 lá. Como 10 pra minha primeira temporada, tá? A questão aqui, pô... Porra, velho... O que ela vai tramar, o que ela tá fazendo, né? Isso, na verdade, é culpa da obra. A obra é muito bem feita nesse sentido, mas ela só funciona por causa do carisma dos dois protagonistas e principalmente dela. Em sétimo lugar, vamos falar de uma personagem que só aparece por um único arco, mas que já é o suficiente para elevá-la a uma top personagem feminina dos animes e mangás, que é Komugi. Não há quem não fique impactado. Eu vou pular, tá bom? Eu vou pular. Por quê? Porque eu não assisti. 2. Porque o que eu sei... Porque o que eu sei da personagem, tipo, top, tá, né, cara? Fire Force. Nível Fire Force, porra. Dois personagens sendo um dos mais retumbantes de toda a história dos animes e mangás. Em sexto lugar, vamos falar aqui de uma personagem que eu acho que eu nunca mencionei, nem a obra que ela está inserida. Vamos falar de Revi de Black Lagoon. Black Lagoon é um anime maravilhoso. Se você gostar... Ah, não! Não, Black Lagoon não. Cara, eu tenho uma dificuldade pra aceitar. Pra aceitar quem elogia Black Lagoon. Puta que o pariu, velho. A Maid é melhor que ela, pô. Que puta Maid? Ela é apresentada, ela desenvolve, pá, fica cozinhando essa filha da mãe, em contraponto com um protagonista bunda e chato, uma porrada de episódio. Ale, mas e a proposta? Aí vem a porra da Maid e faz tudo isso em 2 episódios e você tá muito mais empático por ela. Não dá, velho. Não dá, pô. Eu não consigo, velho. Não consigo de verdade.
Eu já vi algumas análises, algumas críticas, alguns ensaios sobre Black Lagoon, só que nenhum me desce. Nenhum. Por exemplo, de Cowboy Bebop, eu acho que você deveria ver Black Lagoon. Não é no gênero cyberpunk, não é um bagulho futurista, mas mesmo assim tem a mesma pegada, basicamente. E a presença da Areva é tão marcante que muita gente acha que ela é a protagonista da obra, e não o Rock, que é o verdadeiro protagonista. Pô, qualquer obra de wife é assim, pô. Literal, tinha gente reclamando do protagonista cara de bunda e da mulher fodona. Se não é mulher fodona, é a mulher bonita. Se não é a mulher bonita, é a mulher com cabelo diferente. Ele é o NPC e ela é o Yugi. Pô, o que mais tem nesse tipo de obra? Inicialmente, Ereve está dentro daquele estereótipo que eu falei, que é fugir, né? Ela é uma mulher gostosa, armas e tiros. Sangue e tiro. Como é que é? Mulher, tiro, arma. Não, é peito, tiro, sangue. Acho que é assim que o pessoal chama. Que era muito comum nos ovos dos anos 90, pô. Ô, meu irmão, você pega os ovos, só tinha isso, tá? Mulher de arma atirando. mulher bronca, desbocada, que é forte pra caralho, extremamente ágil e mata qualquer um, independentemente de ser uma mulher ou não. Porém, conforme a história passa e a gente vai entendendo melhor quem ela vai se tornando uma personagem extremamente complexa. Uma mulher que foi tão lesada e abusada na sua infância que fez com que ela valorizasse força e poder acima de tudo. É assim que eu iria sobreviver, fazendo com que ela adotasse essa persona extremamente complicada. Mas mesmo assim, sempre, no seu interior, ela nunca quis ser desse jeito. Ela teve que ser assim para se proteger desse mundo cruel. E conforme a história... Porra, quando isso começou e acabou ali, eu falei, filha da puta. Porque, eu não vou falar, não. Porque é basicamente o paralelo com o protagonista. Por causa, dupla infecção. Acho que eu posso falar isso sem ser tanto spoiler. É dupla infecção. Um extremo para o extremo, se infectam e eles vão. avança, e conforme Ereve consegue se abrir mais... Que é clichê também, tá? Normalmente, mundo distópico tem muito disso. Pô, Psycho Pass é um pouco disso, pô. A gente vai vendo o quão bela ela realmente é. Em quinto lugar, seguindo basicamente a mesma linha, vamos falar de Faye Valentine em Cowboy Bebop. Ela é uma personagem que lembra bastante a Rave de Black Lagoon, acabei de mencionar, sendo que diferente dela, Cara, ela é legal e entra muito mais no... Ela é legal porque o anime que ela tá é bom, não porque ela é boa, sabe? Faye, ela tem aquele arquétipo da gata ladra, né? Ela é malandra, utiliza da beleza como... E a diferença do seu? Nenhuma. Todos são isso aqui, tá? A minha também é. Uma arma pra se dar bem, ela tem os seus joguinhos, ela gosta de manipular e parece que ela não teria problema nenhum em trair todo mundo pra ter o que ela quer. Mas conforme a história avança e com isso o vínculo daquele grupo se intensifica, a gente vai conhecendo o seu passado e do seu acidente. E o vínculo do grupo se intensificando, como eu não gosto dessa frase em Cowboy Bebop. Exatamente por esse vínculo não se fortificar que toda a merda acontece. Por isso que vai todo mundo sabe, né? Sabe? E já que é exatamente sobre essa falta de conexão. E por isso que no final ela se desespera. E por isso que ele teve que fazer o que teve que fazer. Na verdade, é a falta de uma conexão. Teve uma sensação de conexão sem ter conexão. Que fez com que ela ficasse em criogenia por anos e acordando em uma nova era com uma dívida catastrófica e não tem mais ninguém para ajudá-la, com uma necessidade de pertencimento absurda, culminando em uma das cenas mais marcantes da obra, que é a sua conversa com Spike, onde são dois personagens extremamente quebrados tendo uma conversa e definindo o seu futuro. Ela querendo que ele fique mais do que tudo, afinal ela tem que ter ele para pertencer a algum lugar, ele com a sua vingança vazia, sabendo que nada disso vai fazer ele se sentir vivo de novo. Em quarto lugar, temos que falar da protagonista da parte 6 Stone Ocean, vamos falar de Jolene Kujo. Ela está aqui no top animes e não no top manga. Em terceiro lugar, temos que falar do meu xodó, a Elfa Frieren. Quanto mais eu falo de Frieren, quanto mais vídeos eu faço sobre essa obra, mais e mais eu amo. Porra, velho. Cara, você pega aqui. Vamos lá. Pega ela, de Cowboy Bebop. Pega Black Lagoon. Pega essa menininha. Pega a Kaguya. Pega a Rukia. E pega a mina de Psycho Pass. E compara com Frieren pra tu ver. Porra, isso aqui é a primeira prateleira contra a terceira prateleira, porra. Olha a diferença, pega como a temática, como a simbologia, como o tema, como o mundo ressona com ela, você pega com Kaguya. A Frieren é muito mais fácil de você fazer o recorte, pô, do que a própria Kaguya. Tipo, Lê, você acha a Frieren top dos top? Pô, só viu a primeira temporada, eu não acho ela top do top. Ela é a definição de um 8 sólido como personagem, tá? 8 sólido, é difícil diminuir isso pra mim dela, tá? Mas é aquela coisa. Não, mas, pô, é nível disso que eu tô falando, pô. Lê, tu prefere ela ou a Frieren? É de Psycho Pass, prefiro a Frieren. Mas tu falou que gosta muito dela. É porque, como eu falei, ela tá no meu 10, numa obra que eu dou 10. A Frieren, eu dei 9 pra Frieren. Tá vendo qual é o ponto? Ela tá aqui, de Psycho Pass, tá muito mais refém do anime, do sentimento que o anime me deu, do que Frieren. Eu reassistiria a primeira temporada de Frieren, como eu reassisti, mas Psycho Pass eu quero nunca mais tocar nessa franquia, não. Tomar no cu. Duvida. Porra, depois desse último filme? Toma no teu cu que eu clico de novo nisso daí, velho. Amo a sutileza e sem ser... Só se tiver dublado.
só se tiver dublado. Porque puta que o pariu, os diálogos e as lutas. Vai se ferrar, velho. Vai se ferrar. Vai se ferrar, velho. Quer a definição de diálogo cansativo? Último filme de Psycho Pass. Puta que pariu. Habilidade pela qual a obra foi criada e principalmente como esses personagens se desenvolvem. Eu acho que a Frieren é um bom exemplo daquilo que eu falei na introdução, né? De personagens femininas concebidas em um momento onde esse tipo de discussão não precisa ficar tão aparente, né? Como, por exemplo, uma mulher musculosa absurda ou uma mulher que toda hora tem que falar que ela é mulher e isso é importante. A Frieren é uma personagem. É o quê? Mano, isso daqui eu não sei porque é bom, então eu vou inventar. Foi uma das argumentações mais doidas que eu não sei porque isso é bom, então eu vou conjecturar do porquê é bom. Mano, peraí. A obra foi criada e principalmente como esses personagens se desenvolvem. Eu acho que a Frieren é um bom exemplo daquilo que eu falei na introdução, né? De personagens femininas concebidas em um momento onde esse tipo de discussão não precisa ficar tão aparente, né? Como, por exemplo, uma mulher musculosa absurda ou uma mulher que toda hora tem que falar que ela é mulher e isso é importante. Tão aparente, né? Como, por exemplo, uma mulher musculosa absurda ou uma mulher que toda hora tem que falar que ela é mulher e isso é importante. A Frieren é uma personagem feminina. Ai, o quê? Tá, eu vou ignorar, tá? Eu vou ignorar porque senão esse vídeo não vai terminar nunca. É uma mulher, mas em nenhum momento isso é levado em consideração de uma maneira relevante ou importante. O fato dela ser mulher meio que pouco importa. O que dá brecha para a construção de histórias incríveis que simplesmente desconsideram esse tempo que seria perdido para Às vezes o personagem ser uma mulher ou ser um homem é a problemática, que torna o personagem raso. afirmar ou reafirmar certas questões que todo mundo já foda-se, assiste Iconic, tá, gente? Eu tô cansado. tá cansado de saber. Ela é uma personagem interessantíssima, cativante, a maneira como ela é retratada e a lição que traz à mesa é uma das coisas mais poderosas que existe, né? De dar valor ao tempo, porque mesmo que ele seja infinito, o dos outros não é. Aproveita. Ah, velho, de novo. Esse é o problema. Eu adoro obras de fissura temporal, tá? Eu adoro obras de fissura temporal. E quando eu vejo alguém elogiando Frieren por causa disso, especificamente por causa disso, eu fico. Cara, Frieren é gostoso pela estrutura de como ele conta essa história, não do tema. Porra, tem ova de 20 minutos. Tem episódico de 20 minutos que trata isso sobre Frieren melhor do que Frieren. Paradoxo do tempo. Você tem também a percepção de imagem, de envelhecimento precoce, etarismo. Véi, não me entra. Eu acho que. Cara, eu não me lembro se eu fiz vídeo, mas uma das coisas que eu mais gostei foi da percepção de problemática. O lírico, ele era o adulto. Ele foi colocado como adulto dentro do grupo e ele começou a resolver quase todos os problemas. E ele foi embora exatamente porque ao ele ficar no grupo, ele resolveria todos os problemas e os nossos personagens não amadureceriam, porque ele é só intermediar, a problemática ficaria chata, não era chato na hora, isso eu gostei, porque não ficou chato, mas iria ficar chata, e os personagens não iriam amadurecer, já que eles se desenvolvem através dos seus próprios contrastes. Por isso que ele foi embora. Isso eu adorei. A última saga eu adorei. Desenvolvimento dos personagens. Eu entendo que, para quem nunca teve contato com obras que debatem a tempo, percepção de tempo, memória, vida lúdica, né? Porque nós nunca viveremos 1000 anos. Na ficção alguém pode viver 1000 anos, né? Eu entendo esse ponto aqui, mas pô, isso não é incomum. Nem para Frieren, nem para obra de ficção. Entendeu qual é o ponto? Só isso que eu falei, tem literal. Tem obras episódicas que tratam esse tema isoladamente. Cara, Hora de Aventura tem sobre isso, pô. No Purgatório do Fim, Hora de Aventura. Então, tipo, obras infanto-juvenis falam sobre isso. Ali, mas tá jogando. Não tô jogando o Frieren pra merda. É porque Frieren trata literal sobre o tom. Ele pega esse tema e não trata ele em um episódio episódico. Ele é esse tema. É sobre essa apatia que é viver através de uma percepção lúdica e colocando isso na sua última consequência. Então, por isso que todo mundo é apático, por isso que todo mundo não tem tanta expressão, e por isso que às vezes eles só têm expressões quando eles estão interagindo entre si. A menininha, cabecinha de cogumelo, é cheia de careta apenas quando tá com o Stark, mas quando ela é perfurada, ela não faz cara nem de dor. Por que você acha que isso acontece? Pegou? Feite cada momento como se seja o último, porque pode de fato ser, com certeza, uma das minhas personagens preferidas da vida. É tanto que se... Não, de verdade, se o Frieren fosse só um episódio, o episódio que ela apareceu, tô falando, tá? Em segundo lugar, vamos falar dela aqui. A Major Motoko Kusanagi, a protagonista de... Aqui é Gold, tá? Puta que eu pariu, velho. Ghost in the Shell é Gold. Porra, velho. A Psycho Pass sonha em ser Ghost in the Shell. Que puta que o pariu, velho. Ghost in the Shell. E ela só não está em primeiro lugar porque ela é um robô, né? Não é de fato uma mulher, mas como ela tem a forma feminina e se trata como mulher, ela tá aqui, tá bom? Tem algo nessa personagem que simplesmente me encanta, talvez... Mais ou menos, porque os outros as veem como robô, ela usa a imagética de mulher, ela vê aquela coisa já que... Tá bom, você tem a parar pra auto-identificação da autoimagem, mas também tem a percepção dos outros, né?
Então isso acaba te tornando, mesmo que você não o seja. Você é um robô, mas a sua forma feminina faz as outras pessoas te tratarem como robô. É aquela coisa tipo, você é brasileiro, você, entre aspas, é branco, mas quando você vai para os Estados Unidos, você não é branco mais. Você é latino. Mesmo a sua pele sendo branco igual um branco. Entendeu qual é o ponto? Por ela ser o resumo perfeito do gênero cyberpunk, que é um gênero que eu amo tanto, a maneira como ela é apresentada, desenvolvida e como ela tem o seu percurso durante esse filme. Eu não sou fã de gênero cyberpunk, tá? Eu adoro Alita, eu adoro Ghost in the Shell, mas os apelos de gênero cyberpunk, pra mim, não são o que mais me chama atenção. Eu tendo a gostar mais do passado do que do futuro, tá? Complexo, é, assim, uma das experiências mais únicas que eu já tive na minha vida. E ela ser a protagonista dessa experiência, dessa história, faz com que ela tenha que estar nesse segundo lugar. E eu, sinceramente, nem quero falar muito, porque eu quero que você veja Ghost in the Shell se você ainda não viu. Vá logo. Em primeiríssimo lugar, deixa eu ser previsível, tá bom? Vamos falar de Nico Robin. Ai, mas a forma como One Piece trata... Nico, em cima das... Nossa, velho. Tá, ó, vamos lá. Vamos lá. Concordo. Se você colocar clímax, o problema é que pra chegar no clímax da Robin é 500 episódios, pô. O Frieren tá no seu segunda temporada. Ah, que... Tá... Não, você tá falando de anime. Você tá falando de anime, eu não vou falar mangá. Ai, mangá não. Anime. Anime. Cara, a Robin, como personagem na história inteira, ela daria pra colocar 10. Eu aceito 10. Ela ou a Nami como 10. Top 1, eu acho esquisito, tá? Mas como ele não deu os termos dele, as definições dele, o método dele, o comparativo dele, ele não explicou do porquê como é que ele escolhe. Vamos ver agora. As personagens femininas é o O. Ah, o Oda é babaca. O Oda depois time skip, bota peito em todo mundo, blá blá blá. Amigo, baixa a bolinha rapidinho. Não existe personagem. Não respondeu. Não respondeu. É tu vai me falar que dá pra você cortar e picotar a qualidade da obra e esquecer o resto? Então isso é uma obra boa, se você pode, mas e obras que você não precisa fazer isso? Obras que são consistentemente boas e você não precisa picotar, são boas por igual? Uma obra que você tem que fazer fan-canon pra gostar e uma obra que você pode assistir tudo de uma vez só. É isso mesmo? Esquisito. Melhor desenvolvida no mundo dos animes e mangás do que Nico. Personagem melhor desenvolvida no mundo dos animes e mangás do que Nico Robin. Lembrando... Catárgica, assim, melhor desenvolvida e com o Nick 10 a 0 nela. A Frieren é melhor que ela. Não se separa a alma do espírito, não se separa a matéria do ser, não se separa o personagem da sua história, tá? Vou te dar 10 bicudas no saco pra depois te dar a sua comida favorita. Me diz, não seria melhor te dar 10 comidas favoritas? Ah, mas eu prefiro 10, ó, eu prefiro 10 bicudas no saco e a minha comida favorita do que 10 comidas que eu gosto medianamente. Beleza? Mas porra... Nem ferrando. Antes das pedras, que essa é a minha opinião, tá bom? Considerando o contexto, que One Piece é uma obra antiga, uma obra lançada em... É o quê? Ah, não vai inventar, cara. Não vai inventar. Não invente reinterpretação de mundo. Se ela é escrita, elogie a escrita, não a sua percepção da sua escrita. Porque se você não sabe nadar, você vai morrer em qualquer lagoa rasa exatamente como você morreria no oceano no meio de uma tempestade. Não me venha de profundidade daquele que tá numa piscina. Não. Não. Isso aqui não. Não. Vende não. Elogia o que você gosta. Elogia a sua percepção. Elogia a ser a sua primeira obra. Ou elogia a obra. Não tente diminuir o mundo para engrandecer ela, não. Porque eu coloco o ano de One Piece. Se eu pesquisar em obras de 1980, eu acho personagens que tratam esses temas antes e que possibilitaram a Robin. Ah, nem em One Piece. Nem em One Piece a Nami tem isso antes dela. 97. Cara, eu adoro a Robin. Pedras, que essa é a minha opinião, tá bom? Considerando o contexto, que One Piece é uma obra antiga, uma obra lançada em 97, que ainda estava... O contexto é o meus ovo preso em nada. Tá aí a Nami antes dela. Tá aí toda a indústria de shoujo. Porra, meu irmão. Não. Não aceito não. Não, aqui não dá. Aqui não dá. Aqui não dá. Tá vendo? Pera aí. Cadê? Não dá. Cara, olha aí. Puta que o pariu. Que cagada. Mano, ó, se vocês não querem, toma aqui, ó. Mano, Princess Tutu. Toma, 1980. Toma. Ó, pra vocês tomam. Toma, aqui ó, toma, pra vocês só ficar... 1980! Toma aqui também, ó. Toma. Mano, Princess Tutu. É de que ano, mano? Tutu. É assim que você escreve? Princess Tutu? Ah, tem cara de anos 2000, né? 2003, tá, tudo bem. Cara, é obra da década de 90, então. Vamos pegar a década de 90 agora.
Cara, onde foi que eu pesquisei? Eu não lembro onde eu pesquisei. Eu achei isso aqui na cagada. Pera aí. Aqui, ano. 1909. Opa, 1900 não, pô. Ah, não! 1990. Olha, aqui, ó. Ó, só pra brincar. Ó, aqui, ó. Rama! Porra, mano, Rama de 99, né, velho? Porra, Yara. Caralho, velho. Ó. Cara, isso daqui é em 89. Só pra brincar. Tipo, gente, isso daqui eu bestinha, tá? Pesquisando bestinha, tá? Tipo, coisa boba. Não. Você tem que distorcer a indústria inteira pra elogiar. Mostra talvez que você não tenha que elogiar dessa personagem. É muito feio isso. Eu acho isso feio. Porque é tão difícil assim elogiar aquilo que você gosta. Eu aceito muito mais, mano. Eu conectei. Foi a primeira vez que eu vi isso. Achei incrível do que isso daí. Que é mais belo você falar sobre si do que você distorcer o mundo para se parecer grande. Entendeu? Eu não gosto disso. Vamos lá, aqui, ó. Caralho, velho. É foda, né, mano? É foda quando você pega umas coisas assim, né? E o Cute Gear, mano? Pô, mano. O Purikuri não. É maior que One Piece, pô. Das Garotas Mágicas. É maior que One Piece. 91. Ó, aqui, 91. Também de novo aqui. É que tinha muito menos anime, né, mano? Aqui não, aqui é TV contínua. Cara, tinha muito menos anime antigamente, né? Puta que o pariu. É que também na época de 90 os ovos canibalizou um pouquinho, né, mano? Olha aqui, a High School Mystery. Ah, Lê, aqui é meio esquisitinho, concordo. Ah, Lê, você viu? Não, óbvio que não. Muita coisa que eu tô falando aqui é ler resumo. Aqui, pô, puta que o pariu. Aqui eu vi um pouquinho, tá? Aqui, ó. Toma. 89? 89? 92, pra você ver. Então sei lá, mano. Eu não consigo gostar disso, tá? Sabe por quê, gente? Sabe por quê? O que o Oda mudou na indústria depois do arco da Robin? Mano, esse aqui é um anime que eu tenho muita vontade de assistir, velho. Puta que o pariu. Nada. Se, como era, ó, existia um machismo estrutural, como ainda existe um pouquinho. Muito forte. Antes o machismo era muito maior. Não foi a Robin que quebrou. A Robin nasceu depois que essas muralhas já foram derrubadas pela força e escritores do passado. Se você quer falar sobre isso, Fullmetal tem muito mais mérito do que a Robin, do que o Oda. Jamais vai ter. Presa naqueles fundamentos, personagens femininas fracas, donzelas em perigo, esse tipo de estereótipo, ainda mais nessa demografia, nesse gênero. A história dela, nesse gênero meu. Uma das mais complexas e cativantes já feitas na ficção. A maneira como ela é apresentada como uma vilã cativante, que é ali o braço direito do grande vilão de uma grande saga. As dicas que são dadas, que ela tá insatisfeita, que ela tem algo a fazer e a maneira como ela começa... Dicas? A cara dela é sobre... Mano, por que quando ela chora é tão impactante? Porque ela tem essa carinha o tempo todo de falsa, de que tá planejando. Quando ela chega e todo mundo aponta pra ela, até mesmo o Sanji, que hoje é errado, é exatamente porque ela tem a cara da fêmea fatal do mais de todos os estereótipos. E quando você vê aquele ser que você não conseguiria imaginar tendo uma outra expressão, com aquela cara de desespero chorando, é por isso que quebra o coração. A sua percepção não existia. Porque algo que a realidade não comporta, esse ser de feição única, quando quebra, é catárgico pra caralho. Pronto, elogiei. Sem ter que atacar a indústria e sem ter que falar algo que eu não conheço, ou que eu não pesquisei. Gente, eu não tô passando... Pelo amor de Deus, eu não tô passando pano pra machismo. Eu não tô passando, não. Não tô passando falando, antes, sempre... nunca houve machismo na indústria. Não, eu tô só falando, não era assim. Porque o Oda não nasceu e acabou com o machismo. Acabou com as estruturas. Esse estereótipo feito lá em Mario, é lá em Mario, porra. Se brincar, a Metroid já tava quebrando essa porra. É um processo, não é? Vem o protagonista do... Não. Quando você faz isso, você apaga todas as outras pessoas entre esse processo. Porque é só aquele que... Por quê? É aquilo que eu falei. A Robin é muito mais... Tá nesse novo mundo onde isso pode existir do que o Oda trabalhou pra isso, porra. Não faz sentido nem com a Nami, pô. Não, aí a análise aqui é literal. Não sei o que elogiar. Vou elogiar.
a se encantar mais pelo grupo, a forma que a gente começa a entender o niilismo dela e a vontade de morrer, a vontade de não pertencer, o que culmina num arco de Water 7 Enies Lobby, com a gente entendendo de onde vem todo esse rancor e de onde vem todo esse niilismo, de onde vem toda essa necessidade de desaparecer, e depois de tudo isso trazendo um dos maiores momentos da história dos animes e mangás, e arrisco dizer da ficção, quando Luffy, seu capitão e protagonista da obra, fala pra ela viver depois de mostrar pra ela que o mundo vale a pena porque eles estão nesse mundo e eles querem fazer a diferença. O momento que ela quebra suas correntes e diz que quer viver é um dos momentos mais marcantes da história. E até hoje é uma cena que faz muita gente ver esse anime, porque mostra que One Piece não é sobre um pretinha que estica, não é sobre piadinha e blá blá blá, mas é uma obra. Ai, eu entendo, porra, mas já tinha a Nami, pô. A Nami faqueando o próprio braço, pô. Já, pô, tá no começo da obra, meu irmão. Que narrativa é essa? Gente, como é que vocês compram essa narrativa, se você comprou quando você assistiu esse filme? Esse vídeo? Ah, Lê, mas não é questão de cota. Mas ele tá colocando esse mousse de inovação, que não é inovação, nem na obra que ele tá comparando. Imagine na indústria. Carai! Obra que pode proporcionar momentos assim. E a importância que ela carrega na obra de ser uma das únicas pessoas Nossa, ai, tadinha da Robin. que consegue ler Poneglyphs, de estar presa ao Ohara, com a gente tendo o revival de toda essa personagem agora no arco de Elbaf, revisitando o Sol. Mais ou menos, viu? Tadinha da coitada, velho. Porra, que traço filho da porra, né, mano? Acabaram com a minha Robinzinha. Morra, Oda. Tendo esses momentos, a gente vê uma personagem que gosta de viver depois do mundo falar pra ela que isso é errado. Nada é mais impactante do que Nico Robin. Agora vamos para o top 10 personagens femininas dos mangás, começando com as nossas menções honrosas. Eu tenho que falar aqui de Asamitaka de Chainsaw Man, a segunda protagonista da obra dela, vídeo da Berserk, porque o arco desenvolvimento também de Farnese em sua época de feminilidade, vamos embora, aqui é mangá, foda-se, não conheço mangá, já palpitei sobre anime, imagina uma palpitar sobre mangá. Faleci completamente. Falhou.